É outra pegada. É outra pegada, é bem impressionante mesmo. E aí gostei Pessoal, bastante. Aí pode falar. todos prontos? Já? Desculpa interromper. Sejam então Bom dia. bem-vindos ao terceiro dia do Enesc Experience, nosso último dia de conteúdo aqui. Já estou aqui com o pessoal, com o Juliano. Pode dar um bom dia aí, Juliano. Bom dia, bom dia. Ó, Magno, com a tá Dani vendo? ali. O cara já levantou a mão. Fala, bom dia a todo mundo. A gente já tá com a mesma camisa, a gente já tá com o mesmo visual de barba, e ele levantou a mão junto, agora o cara já não sabe mais quem que é o Juliano. Eu ainda na reunião, tô aqui do lado. Então, pessoal, para iniciar o trabalho da manhã de hoje, a gente vai prestigiar a execução do hino nacional pelo violinista Simon. Então, pode transmitir aí. Ao blog da engenharia, a CAD, a Fenômenos de Aprendizagem, a CRED-CREA, a Mútua e a ONG do Engenheiro Sem Fronteiras, né?
novamente, acabei não vendo o hino ali, peço desculpas por interromper. Gostaríamos de pedir também, pessoal, para que todos contribuíssem com a campanha social que a gente está fazendo, está acontecendo durante todo o Enesc. A campanha está visando arrecadar fundos para a ONG Engenheiros Sem Fronteiras, né, do núcleo de Joinville. Peço desculpas por participar. É só apontar para o QR Code que está em algum lugar da tela aqui. E então aponta ali, você pode fazer qualquer valor de doação. Então, novamente, eu quero agradecer ao Conselho Regional de Economia e Engenharia de Santa Catarina, ao CREA-SC, ao Blog da Engenharia, a KIPCAD, a Fenômenos Aprendizagem, a Credicreia, a Mútua e a ONG do Engenheiro Sem Fronteiras, do núcleo de Joinville. Agradecer a todos esses nossos parceiros. E sejam todos bem-vindos, pessoal, então, ao painel de inteligência emocional. Vou chamar, então, aí para eles fazerem as suas breves apresentações. Vamos começar, então, pela ordem alfabética. Então, Daniele, pode se apresentar. Um bom dia. Um bom dia a todos. É com muita alegria que a gente inicia aqui, nós três, né, esse painel. Né, fico muito feliz de estar aí nessa parceria com o CREA. Meu nome é Daniela Olegário. Eu sou engenheira de alimentos de formação, fiz mestrado e doutorado na área, mas nesse meio tempo eu mergulhei em desenvolvimento pessoal, então fiz curso de coaching, curso de desenvolvimento pessoal, e aí entrando nessa área a gente se dá com recursos de imunidade emocional, por exemplo, de inteligência emocional, e aí nessa área eu me apaixonei, né, nessa área e comecei a me desenvolver um pouco cada vez mais, nesse sentido de desenvolvimento pessoal mesmo. E a inteligência emocional é uma dessas áreas aí. Fico muito feliz e à disposição aqui para todo mundo. Quem quiser fazer perguntas, estamos aí à disposição. A gente fica feliz com a tua presença e a de todos vocês também. O engenheiro mecânico... desculpa. O engenheiro mecânico Juliano Tobias, então. Muito prazer, Juliano. Bom dia. Pode se apresentar. Prazer, bom dia a todos também. Eu fico sempre naquela, né? O quanto como é que é dicotômico fica, né? De quando a gente fala do engenheiro com inteligência emocional. Eu acabei trabalhando muito tempo na área de engenharia, acho que foram quase 20 anos na área em indústria, sempre na parte fabril mesmo, na parte de vendas. E aí, nos últimos 8 para 9 anos agora, eu venho trabalhando com a parte de desenvolvimento pessoal. Acho que foi picado pela mesma mosquinha que a Dani foi ali, de gostar disso, de ver o desenvolvimento, de entender como é que funciona essa parte do desenvolvimento das pessoas mesmo e do quanto a inteligência emocional faz parte desse desenvolvimento. Hoje eu estou bem feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu gosto muito dos eventos do CREA. Eu falo isso e falo para todos o tempo todo o quanto vocês são competentes em formar os grupos, em fazer a coisa acontecer e muito rápido, assim, ó. O Oswaldo, antes da gente começar aqui, estava falando que ele sai energizado, né, com aquela coisa da juventude de vocês, e eu saio me sentindo velho. Eu falo assim, cara, não é possível que os caras... Como é que pode agilizar tanta coisa em tão pouco tempo? Mas obrigado mais uma vez pelo convite. E sempre que me chamarem, eu vou estar à disposição. Vou tomar que o nosso encontro aqui seja bem proveitoso para todos aí que estão assistindo. A gente agradece também você aceitar nosso convite, né? Agradecendo a todos. E hoje é para ser um dia de energização mesmo. Então, contamos com todos vocês, contamos com o chat também. Pessoal, manda as perguntinhas aí que a gente vai estar respondendo ao final do evento. Chamar por último agora, mas não menos importante, né? O psicólogo Oswaldo Argolo. Pode se apresentar, Oswaldo. Olá, pessoal. Bom dia. Eu espero que estejam todos bem, onde vocês estiverem, não importa. Eu espero que vocês não tenham passado pelo que eu passei agora pela parte da manhã, que eu vou contar para vocês no decorrer do nosso momento. O povo já está rindo aqui, porque ele já tem mais ou menos uma breve noção. Eu me chamo Oswaldo Argolo, mas na verdade eu sempre fui conhecido como o Júnior da família, o caçula da galera toda. E eu sempre fui uma criança muito criativa e afetuosa. E com o tempo eu descobri que eu queria trabalhar com gente. Depois de trabalhar em banco, falei, isso não tem nada a ver comigo, tá louco? E fui fazer técnico em enfermagem, trabalhei 3 anos como técnico, de 21 a 23, e logo depois de fazer o primeiro período de enfermagem, eu conheci a psicologia e fui picado por esse lugar de compreensão da fala do outro. As pessoas acham que é uma coisa fortuita e tal, não, tem uma conexão completamente ligada ao meu momento criança.
eu era muito feio. Na verdade, eu não sou bonito, mas eu era muito feio. Aí eu não sabia me relacionar com as pessoas. Meus irmãos eram bonitos. E o que eu tinha que fazer era desenvolver a fala. Eu tinha que aprender a ouvir as pessoas para poder ter conexão. Então, a psicologia veio justamente pelo campo da necessidade, que é um lugar que a gente vai falar hoje, o que a inteligência emocional e a necessidade faz com a gente. Então, hoje eu estou psicólogo. Talvez amanhã, por incrível que pareça, não desacreditem nisso, é possível, vocês vão me seguir na rede. Talvez amanhã eu esteja palhaço, é bem possível, porque eu amo essa arte, Clau. Outro dia eu estava de bobeira e o Murilo Gun me chama assim do nada, estava com a filha dele e eu brinquei de palhaço com a filha do Murilo Gun. Então, hoje eu estou como psicólogo, atendendo as pessoas no particular, aqui no online, no presencial muito devagarzinho, mas passei por muitas empresas, com muitos treinamentos e muitas palestras, e eu amo ter contato com gente, porque quanto mais eu penso que ensino, pode ter certeza, mais eu aprendo. Obrigado pela oportunidade, CREA Júnior. Eu não tenho ideia de qual é o que eu estou indo hoje, eu já fui para tantos lugares, e eu sou extremamente grato por fazer parte dessa família. Quando eu entrei, um rapaz falou assim para mim, cara, entrou no CREA Júnior, você não sai mais. Você tem certeza? Engenheiros Sem Fronteiras foi a mesma coisa. E aí, cara, eu só vou embora se vocês me mandarem embora. Se mandar embora, tudo bem, eu aceito, mas fora isso, eu estou aqui com vocês. Vamos fazer um bom dia lindo. Obrigado. Só vai embora quando o CREA Júnior vira CREA Sênior. Isso. Então, só com essa breve apresentação desse pessoal, já deu para ver que o dia de hoje vai ser incrível. Então, pessoal, mas claro, o bom funcionamento desse painel aqui vai depender de vocês também. Então, pessoal, interajam com a gente, mandem perguntas no chat, conversem mesmo. E isso aqui realmente é para ser uma conversa. Então, mais uma vez, obrigado a vocês três por estar participando desse evento. E vamos começar então, que já estou ansioso mesmo. Já vou começar com a primeira pergunta aqui, tá? Então, pessoal, inteligência emocional. Já vamos para um negócio bem objetivo, bem amplo. Qual então a melhor forma de a gente desenvolver a inteligência emocional de um modo objetivo e claro? Começar por ordem alfabética de novo, Daniela, se quiser começar. Ordem alfabética, vamos lá. Eu acho que aqui todo mundo vai conversar um pouco, né? Não tem problema nenhum, a gente vai, se surgir um assunto, pode ir falando aqui, tá tudo certo. Bom, inteligência emocional, né? De um modo prático, assim, né? Ela foi cunhada aí pelo Daniel Goleman, né? Esse termo, e ali envolve justamente algumas coisas, né? Como o conhecimento das suas próprias emoções, né? Entender suas emoções, conhecer suas emoções. Então, eu acho que esse tributo é um dos mais importantes, porque ele ajuda nos outros, mas eu acho que a consciência, né? Quando a gente tem uma emoção, geralmente a gente nem para pensar sobre ela, né? Vai acontecendo, não sei o quê, eu mergulho no negócio, e daqui a pouco eu tô sentindo outra coisa, e daqui eu tô com raiva não sei o quê, meses com raiva não sei de quê, mas eu nem sei exatamente, não parei para pensar sobre a minha emoção. Então, acho que um primeiro ponto aí é a consciência da nossa emoção, né? Das nossas emoções. Entender as nossas emoções e conseguir trabalhar com elas. E da mesma forma que é para dentro, né, diz aí uma filosofia hermética, né, assim como é em cima e embaixo, então, como é para dentro também, a inteligência emocional funciona para fora. Ao mesmo tempo que eu entendo as minhas emoções e consigo lidar com elas, também é para fora. Entender as emoções dos outros e lidar com elas. Mas, para entender a dos outros, eu preciso também primeiro trabalhar as minhas próprias, porque senão fica difícil de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, como que eu vou lidar com isso. Eu acho que um primeiro ponto, eu vou deixar aí para meus colegas também falarem, a gente vai complementando, mas essa atenção, essa consciência, estar presente para o que eu estou sentindo. Não é suprimir as emoções, dizer, não, eu não posso sentir isso, eu não quero sentir isso, não é isso. É entender o que eu estou sentindo, começar a ter a consciência daquilo que a gente sente. Meus colegas aí, deixo aberto para também a gente começar. Deixa eu aproveitar. Eu sei que a gente vai estar com um delay de alguns segundos, mas baseado no que eu gostaria de passar hoje, e é claro que à medida que a gente vai ouvindo, vai dando vontade, putz, isso aqui é interessante, aí dá vontade de prolongar. O próprio Oswaldo falou agora sobre a questão da infância, eu falei, tem muita coisa para pegar ali que daria para a gente conversar. O que eu queria fazer, até para o pessoal de casa começar a entender um pouco mais sobre o que a Dani acabou de falar, sobre não é o que eu penso, trazer a consciência sobre as nossas emoções, né?
Uma das coisas que eu gosto de fazer, você imaginar, por exemplo, pensa nessa figura, pensa nessa imagem. Uma pessoa em volta de umas 20 pessoas, tem 20 pessoas em volta, uma pessoa no centro dessa roda. Essa pessoa no centro da roda, ela está abaixada, segurando o joelho, assim, sabe, abaixada, como se estivesse agachada e segurando o joelho, e com a cabeça baixa. Dá para imaginar essa figura, provavelmente. Consegue imaginar, Gustavo? Só para me ajudar, se eu estou fazendo claramente aqui, está todo mundo vendo essa figura. O que eu perguntaria para quem está assistindo é, o que essa pessoa ali no centro está sentindo? O que aquela pessoa ali no centro está sentindo? E aí, à medida que chegarem aí, Gustavo, se chegarem algumas respostas do público, me avisa. Mas deixa eu perguntar entre nós três aqui, entre nós quatro no caso, Gustavo, o que essa pessoa está sentindo? Olha, eu diria que ela está incomodada, ela está triste, algum tipo de Triste, exclusão. incomodada. A Dani acha que seria o quê, Dani? Eu entenderia mais como tristeza, né? Algo, Tristeza. a energia baixa. Uhum. Energia baixa. Oswaldo? Provavelmente assustada com todas as pessoas à volta olhando para ela, talvez até julgada. Exatamente. E aí eu fui lá naquela pessoa, dei um toquinho no ombro dela e falei, meu, o que você está sentindo? A pessoa, meu, é que eu não estou aguentando, eu estou com muita vontade de ir no banheiro. E ela estava agachada porque ela estava morrendo de vontade de ir no banheiro. O ponto, sem nenhuma correlação a nenhuma história de hoje, eu juro. Ele tá querendo te abacalhar hoje. Sem nenhuma correlação com nenhuma história de hoje. Mas o que acontece? Se a gente pensar todo mundo que acabou de pensar, ou tristeza, ou tá com alguma dor, ou tá... Na real, eu tenho que perguntar para aquela pessoa o que ela de fato está sentindo, para saber o que está acontecendo, senão eu só estou projetando nela o que eu estaria sentindo se estivesse no lugar dela. Então, quando a gente fala em trazer a consciência sobre as emoções, é justamente começar não só a se colocar no lugar do outro, mas perguntar para o outro o que de fato está acontecendo, o que de fato a pessoa está sentindo. A gente sempre vai completar, isso se eu responder, para responder essa pergunta de como desenvolver inteligência emocional de um modo mais objetivo, mais claro, a frase que eu gosto é: a gente sempre vai completar uma frase que tem palavras faltando de alguém com a nossa palavra. Se eu não conheço do Gustavo, eu conheço pouco do Gustavo, e ele me demonstra alguma coisa, e eu fico falando, pô, tá faltando alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou completar com a minha informação. Então, se o Gustavo tá ali desse jeito aqui, pô, o que ele tá sentindo? Eu não sei, é a história do Gustavo. Eu tenho que perguntar para ele, Gustavo, o que você tá sentindo? Porque aí eu vou saber, a partir do que ele tá me demonstrando como estereótipo dele, o que ele está sentindo naquele momento, que talvez não seja exatamente igual ao que eu estou sentindo. Então, trabalhar a inteligência de uma forma mais objetiva é, de fato, olhar o que o outro está sentindo e fazer o diagnóstico daquilo. Olhar o que a gente está sentindo e o que a gente está demonstrando e fazer o diagnóstico daquilo. Entende? Bem claramente. Vou deixar o Oswaldo falar, senão eu vou falar demais aqui. Cara, fantástica a tua fala, muito pertinente. Como é que a gente pode julgar aquilo que o outro passa sem antes perguntar para ele? Esse é um lugar de inteligência pessoal, né? E inteligência relacional. A gente vive numa sociedade em que a gente vive micro e macro grupos e que, diante dessa situação, a gente vê os contextos onde eu penso ou eu acho e coloco a minha opinião. Mas se eu não for aberto o suficiente para ter inteligência, para poder entender o que o outro pensa e vê, eu vou me colocar num sentido que a gente hoje conhece, que é extremamente já, vou falar saiu de moda para não ficar pior, ditatorial, né, de uma regra que tem que ser, tem que ser. E um dos pontos da inteligência emocional, ela livra a gente do tem que. Peraí, eu tenho que, por quê? Eu posso aderir a isso ou não, de acordo com aquilo que se faz importante para mim. Aí inicia um grande momento de respeito uns aos outros e a gente começa a se relacionar com muita verdade. Você trouxe, Juliano, que a Daniela trouxe também, que a Dani trouxe, fantástico, fantástico. E essa tua metáfora que você utilizou, eu falei, eu entro no CREA Júnior, participo dos eventos. Quando eu penso que eu vou compartilhar alguma coisa, eu que saio ganhando. É um troço incrível. Juliano, obrigado por essa metáfora.
Linda, se você me permitir, eu vou levar até em atendimentos meus particulares, porque é esse Com ponto. certeza. Nossa, É esse ponto, é esse ponto. As pessoas estão diante de nós, mas quem sou eu para elas? Né? Quem sou eu para exatamente, elas? Fantástico, exatamente, cara. Fantástico. exatamente. A gente projeta muito, né? E aí, na projeção do outro, a gente acaba colocando o nosso conceito sobre o que está acontecendo, né? Aqui, tu queres fazer a próxima pergunta, Gustavo? Ou tu quer que a gente vá falando? Como é que tu preferes fazer? Não, isso aqui é uma conversa, gente. Vocês podem ir falando e tudo mais, né? É Eu aberta. coloquei essa Uma, e se ajeitando. Tá bom, beleza. Porque uma coisa que eu gosto de comentar é que, geralmente, a pessoa, para buscar objetivamente a inteligência emocional, ela busca um caminho que não ajuda o corpo emocional. E aí, para falar de corpo emocional, eu precisava só falar sobre essa base que eu acho que é importante a gente falar. Quando eu vou lá, quando eu estou lá atendendo, estou fazendo um diagnóstico, por exemplo, eu divido essa pessoa em 4 corpos diferentes: corpo físico, corpo racional, corpo emocional e corpo energético ou espiritual. Esses 4 corpos aqui, estamos juntos, né? O conceito é esse. Corpo físico, e cada um desses corpos aqui, eles aprendem de um jeito específico. Por isso que é importante dividir eles. O corpo físico, ele aprende com as coisas da natureza física. Eu alimento ele bem, ele fica bem. Eu alimento mal, fica mal. Se eu faço exercício, ele fica durinho. Se eu não faço, ele fica molinho. Ele só aprende desse jeito. Esse corpo não sabe ler, não sabe escrever. Ele não tem, não tem racionalidade. Ele é só a nossa biologia. Quando eu vou para o corpo racional, e esse aqui a gente desenvolveu desde pequenininho também, onde a gente aprendeu o que é certo e errado, como é que as coisas funcionam, a lógica das coisas. Nesse corpo mora o ego também, aquele que te diz, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, é desse jeito, é daquele jeito. Esse o corpo racional sabe tudo. E ele aprende também de um jeito bem específico, que é com a racionalidade. Uma leitura, uma conversa, tudo isso aqui está alimentando fortemente o nosso corpo racional. O que é o corpo emocional? Aqui moram 5 emoções básicas e principais, que é tristeza, raiva, amor, medo e alegria. As 5 emoções básicas e principais. Para quem viu aquela animação Divertidamente, que eu amo aquela animação, é demais para falar sobre neurociência e inteligência emocional também. As 5 emoções, o único detalhe é que o amor, naquela animação, ele chama de nojinho. É aquela verdinha que ele chama de nojinho. Mas tristeza, raiva, amor, medo e alegria. Com um detalhe, esse corpo, ele só aprende de um jeito, com outra emoção. E aí, a pessoa quer transformar um comportamento, transformar uma emoção, através de um sim ou não, ou de uma lógica. Esses corpos não se conversam desse jeito. Eu preciso fazer a pessoa passar por um evento, eu preciso fazer ela passar por uma emoção para transformar uma emoção. Diferente disso, não. Então, o que acontece hoje é justamente as pessoas buscarem fórmulas. Está aqui 5 passos para descobrir não sei o quê, 8 passos para não sei o quê, 10 passos para não sei o quê, e aí ela vai lá, ela começa a se comportar. No 3º passo ela já dispersa, no 5º passo ela já sai, porque o comportamento dela não está apontando para aquilo. E aí ela precisa ver onde é que está na parte emocional dela o que precisa ser mudado. E aí, se ela precisa fazer vivência, ela vai fazer uma terapia, vai fazer uma consulta com um coach, alguém que consiga lidar com a questão emocional dela, cavucar lá, porque, só para fechar, quando o Oswaldo trouxe, eu quando era pequeno, eu era feio, eu não acredito, porque o cara está muito bem afeiçoado hoje para ter sido muito feio na infância. Mas eu fico imaginando que se ele, naquele momento, passou por uma certa dor, seja da autoimagem dele, ou o que quer que seja, ele desenvolve uma grande habilidade para não encostar naquela dor, que é o que a gente faz. A gente não quer, a gente desenvolve uma grande habilidade baseada em uma grande dor. Se a gente começar a pensar na gente hoje, o que eu sou muito bom? O que eu sou diferentemente bom? Pode ter certeza que lá atrás teve alguma marca, algum registro importante que te fez desenvolver essa habilidade.
E isso, no corpo emocional, tem coisas que são boas. Então, legal que o Oswaldo trouxe, pô, eu desenvolvi uma habilidade de comunicação e empatia gigante, com base no que eu sou. Mas tem gente que desenvolveu comportamentos que não são muito bons, com base também em alguma vivência do passado. E aí eu tento mostrar para o cara racionalmente como é que ele tem que sair daquilo ali, quando no fundo ele precisa de uma vivência para mudar o comportamento. Ele precisa de uma emoção diferente para mudar o comportamento. E essa é a forma mais objetiva de lidar com a emoção. É colocar outra emoção em cima da emoção. Espaço de fala. Daniel, Pode falar, Gustavo. Perguntar se alguém quer complementar. Pode complementar então, Daniel. Não, muito importante isso que o Juliano falou. Gente, é como o Oswaldo falou, né? A gente sai daqui mais enriquecido ainda, né? E com certeza isso. Não tem, as pessoas às vezes querem isso, né? Querem ler um livro. Eu quero ler um livro de inteligência emocional e aí sim, aí eu vou estar sabendo tudo. E aí, quando chega na hora acontece alguma coisa, vamos ver. Aí, nossa, eu caí num padrão antigo. Nossa, eu fiz a mesma coisa que eu já fazia antes. Nossa, mas eu não sei. Parece que eu já sei o que tem que fazer. O que é que está acontecendo? Então, é vivência atrás de vivência. Essa questão que o Juliano falou mesmo. É a vivência emocional, não é só o racional. Eu posso saber, tá tudo aqui, ó. Mas é a prática, né? É o estar ali, é o fazer, é o perceber a cada passo que você dá. Muito bacana, Juliano. Muito obrigado aí. Obrigado. Não, é isso aí mesmo. É o que tu falou mesmo. As pessoas esbarram na prática com aquilo que elas acabaram de estudar. Falam, mas eu acabei de descobrir. Não é assim. Não é. Muito legal, né? É um mundo muito vasto, onde a gente pode navegar por ele e aí a gente vai descobrir mais e mais e mais possibilidades. Os livros são uma teoria como base perfeita, extremamente analítica para a gente. Quando a gente vai lá atrás e aí vai tentar entender quem foi o doido que pichou lá na entrada do Templo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios do universo. Mas, pô, o cara devia... Que droga que ele usou aquele negócio para botar aquele troço? Mas ele não... Olha só a coisa. Ele não se preocupou em botar o nome dele lá. Aí a gente começa a perceber a grande habilidade humilde da gente não ficar preso à necessidade de projeção pessoal. Por que eu falo isso? Eu tenho aprendido muito com isso também, e aí o próprio Juliano trouxe para a gente a relação do ego, né, para a gente. Nossa, Juliano, você falou dessa parte dos 4 corpos, e eu estudo também com uma galera que é chamado Centro da Consciência, e a Luciana Canguçu, uma amiga, ela desenvolveu lá a cartografia da consciência multidimensional, e eu, como psicólogo, minha cabeça, se o psicólogo tiver a cabeça fechada, entrega o CRP. Pelo amor de Deus, não rola. Você tem que ver o que está rolando de informação nova. Porque o que ficou na caverna de Platão, ficou na caverna de Platão. A gente já saiu da caverna, pelo amor de Deus. E aí ela começa a discorrer sobre a importância desses 4 corpos. Ela fala espiritual, mental, emocional e físico. Exatamente isso que você trouxe. Sempre fantástico, fantástico. Para a gente, que a gente possa ter consciência dessas dimensões. E a partir desse momento, a gente começar a entender como que a gente funciona a partir de cada um deles, verdadeiramente. Então, eu estava pensando sobre o que você estava trazendo para a gente de alguma maneira, e essa história do conhecer a ti mesmo, no dia a dia, esse ponto da humildade. Outro dia eu estava assistindo uma live de um cara que eu amo, ele estava no evento do Dinheiro Sem Fronteiras, e eu pensei assim, o cara estava no painel e esse evento foi online, mas eu queria estar lá do ladinho dele, e ele mais ou menos está aqui perto de mim, porque ele fica aqui em Mariana, mas é um Ailton Krenar. E um cara de uma sabedoria e uma humildade na fala, que muitas vezes que ele fala, você percebe que ele fala com calma e ao mesmo tempo com uma alegria, e ele fecha os olhos para falar, ele sente o que ele está falando. Então, ele não está, eu vejo muita gente que ele não está preocupado que ele seja visto, mas a mensagem dele seja passada. E aí o nosso ego, ainda preso à personalidade e não à essência, fica com uma ultra necessidade de ser importante. Aí vem as necessidades de criança, né? Que nas nossas frustrações, todo mundo que está assistindo aqui, meu parceiro, pode ter certeza, você teve algum momento que você recorreu a papai e mamãe e você não foi atendido, você passou pelos seus medos e frustrações,
você sentiu suas dores e reagiu a isso com a sua forma, que foi uma estratégia que te fez sobreviver. Enquanto eu não tomar consciência disso, porque é justamente a fala de Jung, que é graças a Deus está na boca de todo mundo, enquanto você não se tornar consciente, o teu inconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de destino, então, enquanto eu não tenho o estado de opa, peraí, o que está acontecendo? Sou eu que estou errado, errado aspas, tá? Por favor. Sou eu que estou errado ou é o mundo que está errado? Porque uma pessoa reativa, e aí a gente falando de comportamento emocional, é aquela história. Entre o desejo e o ato tem uma ponte. E aí tem gente que. Ou então um pavio, né? Pavio na cabeça. Tem gente que tem um pavio curtinho, tem gente que tem um pavio curtão, grandão, né? Longo. Então, antes de explodir, ela já tem todo o processo para pensar. Mas é preciso humildade para reconhecer o processo. É preciso abaixar a cabeça para sair do lugar do eu, do ego, para a personalidade, que tenta sobreviver o tempo todo, e vai para o ego em torno da essência. O que é a nossa essência humana? O que eu acesso em mim? Quantas potencialidades eu tenho? Você trouxe isso, Juliana, eu achei fantástico. Quais são os nossos pontos fortes que são desenvolvidos a partir do nosso momento de vivência? Então, ao mesmo momento que eu sei que eu também tenho pontos fortes, eu também tenho pontos fracos. Que o outro tem os pontos fracos, mas ele também tem os pontos fortes. Então, para onde que eu direciono meu olhar? O que eu escolho olhar da pessoa que eu me relaciono? O André Trigueiro fez uma pergunta para o Krenar sobre esse momento de pandemia, e foi uma pergunta que deixou o Trigueiro desconcertado. O Trigueiro é um palestrante, é um repórter, trabalha ali numa emissora grande, e aí ele palestrante também espírita, aí ele traz uma pergunta para o Krenar. Nessa hora, o Krenar poderia ter soltado uma resposta, mas a habilidade do campo, né, perceptual do Krenar estava tão forte que ele, naquela hora que o André perguntou e ele ia responder, ele fechou o olho, tudo, ele vai lá para o sentimento para poder responder e pensar bem. Um passarinho começou a cantar lá no sítio dele. Ele não respondeu, ele pegou o celular, virou e mostrou para o Trigueiro. O Trigueiro sentiu na hora, ele sentiu a sacada e falou: meu Deus do céu, que resposta foi essa? Não, já respondeu tudo sobre a nossa inteligência de lidar com o mundo nesse momento de pandemia e o que a gente estava conseguindo perceber. E o passarinho cantou na hora. Eu penso que nós deixamos de perceber o mundo e ficamos muito presos em nós mesmos. Ô, gente, eu deixo como dica, peguem lá, botem no YouTube, Trigueiro e Ailton Krenar, e vejam essa palestra. Eu sou psicóloga há 13 anos, mas muitas vezes eu fico pensando assim, quando eu vejo esses seres humanos, eu falo assim, quem sou eu diante desse cara? Eu queria só colar com ele durante um dia, calado e ouvir. Só isso. Coisa linda. Que massa. Eu posso só pegar uma frase que tu falou, Oswaldo? Porque até como super dica para diagnóstico, eu sempre falo assim, você falou o que eu escolho olhar no outro, né? Assim como o outro tem as suas potencialidades, tem as suas deficiências, eu também tenho as minhas deficiências e as minhas qualidades ou potencialidades. Uma grande dica para fazer o autodiagnóstico é perceber justamente o que eu observo no outro. Porque o que eu estou observando no outro sem conhecer o outro, ou mesmo conhecendo o outro, é justamente aquilo que eu tenho dentro de mim. Isso é o Ralph Waldo Emerson que fala isso, né? A gente só vê nos outros aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se eu vejo grandes qualidades no outro, puta, essa qualidade está em você. Se você está vendo defeito no outro o tempo todo, cara, pode ter certeza, isso está dentro de você. E aí, parte daí essa humildade de falar assim, peraí, eu estou enxergando isso no outro, mas, putz, eu acho que isso é meu. E aí ele assume essa autorresponsabilidade e fala, eu tenho que lidar com isso e melhorar isso. A ponto de, no momento em que eu melhoro isso que eu acabei de ver no outro, curiosamente o outro também melhora. Olha que doido, né? Não era no outro, nunca foi no outro. Está sempre na gente, né? Então, como dica de diagnóstico peraí, deixa eu ver o que eu estou observando no outro. Sabe, a observação é mais ou menos assim, quando
quando eu estou aqui, de repente, conversando com o Oswaldo e tal, eu estou olhando para uma terceira pessoa e eu faço algum comentário. Meu, aquela pessoa lá deve ser blá, 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 blá. Isso que eu acabei de falar, eu nem sei, a outra pessoa está na outra ponta. É justamente uma projeção minha sobre aquilo ali e eu acabo externando uma dor minha ou algo que está dentro de mim que eu precisava ter colocado para fora, né? Então, eu observar o que eu estou escolhendo ver no outro. E com a humildade, o teu olhar para o mundo fica melhor, né? Com a humildade, você fica sempre com o olhar do tipo de compreensão, de entendimento, de empatia real, que a gente confunde muito empatia com projeção. Ah, eu me coloco no lugar do outro. Não, tu coloca o teu julgamento no lugar do outro, que era aquela que eu falei, né? Todo mundo achou que a pessoa estava triste e no final das contas ele só estava com vontade no banheiro. Entende? Então, assim, eu acabo colocando no outro aquilo que eu imagino que seja. Não, pô, desculpa, não era para falar sobre isso de novo. O pessoal ri, o pessoal que está em casa. Eu sei que o Oswaldo vai ser obrigado a contar, porque eu não quis fazer menção à história, mas é que era importante para a explicação desse momento. Dani, você está vendo, né, Dani? O que você fala disso, Dani? Não, eu acho que se fosse, a gente pega uma pergunta, acho que a gente faz uma palestra, uma pergunta, né? Porque Faz, sem dúvida. Coisa para falar. É verdade. E o Juliano falou do reflexo, é realmente muito importante. E às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho isso aí que o cara fez, não, eu não faço. Não, de jeito nenhum. E às vezes você acha que é exatamente naquele nível, mas às vezes de outra forma, será que você não faz aquilo que o outro está fazendo que te incomoda de algum modo? Será que você não faz de outra forma? Começa a perguntar para as pessoas que estão ao teu redor, como que você me enxerga? Pontos positivos e pontos negativos, por exemplo. Você vai ver que muitas coisas começam a se repetir até. E se você para analisar, será que eu tenho isso aqui mesmo? Começa a observar, se observar. E é tanta coisa que tem, né? Esses dois grandes caras que estão aqui dividindo comigo, a gente fica impressionado aí com esse conhecimento. Ah, capaz. E eu acho que é esse enxergar a vida, eu falo sobre copo cheio e copo vazio, mas não de olhar a vida copo cheio e copo vazio, mas ter aquela sabedoria de ter o copo vazio. Sabe, quando você está com o seu copo cheio, quando você acha que você já encheu o seu copo, as pessoas vão lá e vão dar mais conhecimento para você, outras experiências, e não cabe mais, porque você já encheu o seu copo. Eu penso assim, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo, isso aí que esse cara está falando, nada a ver. Então eu não deixo as coisas entrarem e eu entender, será que isso aqui faz sentido? Será que eu posso colocar em prática? O que eu posso fazer? Né? Então, eu acho que esse olhar de humildade aí que o Oswaldo falou, imensamente importante, né? Nós somos aí uma gota no oceano aprendendo aí. Isso aí. Todo mundo. 100%. Gusta, quer passar para a próxima? A gente está falando o tempo todo dessa história aí de banheiro, o pessoal não está entendendo nada. Eu estou acompanhando aqui, eu abri a janela no YouTube, no computador aqui do lado, para ver o que o pessoal está falando. Agora que eu abri aqui o chat, a galera talvez esteja tentando entender também. Ô, povo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive que colocar literalmente a inteligência emocional em prática agora de manhã. Comigo, com o meu corpo, na inteligência emocional e física. Mental quase, também até espiritual, porque até para Deus eu pedi. Eu falei, Deus, me ajuda aqui nessa hora. Porque eu acordei agora de manhã, um pouquinho antes do evento, sabe quando você come um troço no dia anterior? Aí esse negócio não bate bem, e aí, sabe, parecia que tinha um alien se revirando no meu estômago. E eu literalmente, antes de estar aqui com vocês, eu estava um rei triste, sabe? Aquele que estava na historinha lá, que a gente achou que estava triste, um rei triste. Muita dor, me revirando, falei, não vai dar para fazer, para participar do evento. Eu estava com o telefone na mão. Então, eu falei, não, calma, começa a utilizar o recurso, vai para o Mindfulness, calma, respira, inspira, passa, calma, peraí, é só esse momento, mente positiva, pede a Deus. E aí, tipo, eu estava literalmente pedindo recursos de todos os lados. Se eu estou aqui é porque deu certo, mas que o bicho pegou, você pode ter certeza que pegou. Isso aconteceu comigo no Pará. Eu fui dar uma palestra lá, e aí, numa noite anterior, falei, quer saber, vou enfiar no pato no tucupi. Fui me enfiar no pato no tucupi, e aí, ainda cheguei em casa feliz, mãe, comi o pato no tucupi, bom pra caramba. Você é maluco, essa comida é pesada, você não vai dar palestra, mãe. Você tá louca, mas tá tudo certo. No dia seguinte, rapaz, 4 horas da manhã começou a guerra. Aí eu falei, gente de Deus, o que eu vou fazer agora? Aí farmácia, pede florativo, aquele troço todo. E eu contei isso na palestra também.
Agora, falando sobre essas adversidades da vida, como a gente lida com as adversidades quando não acontece do jeito que a gente imagina? Desespera? Porque é o roteiro, né? Desespero, ai meu Deus, busca ajuda, e aí depois começa a olhar para dentro o que, que eu tenho para poder dar conta disso. Nas nossas relações, no dia a dia, no trabalho, num contexto que eu estou buscando uma coisa para mim, para minha vida pessoal. Quando não acontece como eu penso, tem um microplanejamento sobre aquilo que eu estou fazendo. Mais uma projeção, né, Juliano? Né, Dani? Mais uma projeção daquilo que eu quero. E aí, quando eu projeto, tudo bem, eu tenho direito de tentar e imaginar e querer o melhor. Mas se eu ficar preso lá na projeção, eu deixo de viver no aqui e agora, e que é o lugar mais importante que eu devo estar. Então, eu comecei a fazer projeção também no meu trono particular. No meu trono particular, falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu falei, para de não vai dar. Observa o momento agora e seja verdadeiro com ele. E comecei a ficar na minha, verdadeiro com ele. Quando eu estava contando isso para eles antes de entrar, eu falei sobre um dos mitos que a gente conhece da história aí, né? E um deles é o Damocles. Tem o Midas, Damocles e Sísifo. O Sísifo é aquele que engana o diabo, aquele que engana todo mundo, e aí ele é condenado a empurrar a pedra para o alto da montanha, e aí ele nunca consegue chegar no topo, a pedra volta, ele está sempre recomeçando. São as pessoas que nunca terminam nada, muito às vezes burlam até o processo de aprendizado, chega lá, vê que não dá certo, tem que voltar e começar tudo. E aí o outro é o Midas, que muito preocupado só em ser grande, dinheiro, aquela coisa toda, poder, tudo que toca vira ouro, não tem as relações que gostaria com filho, com mulher, porque tudo está relacionado a poder. E aí o Damocles é aquele cara que quer justamente ser rei por um dia. Com vontade de ser rei por um dia, tanto falar sobre isso, o rei determina que ele vai ser rei por um dia. Faz uma festa, aquele banquete todo, aquela história toda, e deixa ele sentado no trono para ele poder sentir o que era o poder, porque ele queria sentir o poder. Está lá curtindo a festa, sentado no trono, daqui a pouco ele olha para cima, ele vê uma espada apoiada por um único fio de crina de cavalo. E ele fala, meu Deus, a qualquer hora essa espada pode cair e eu posso morrer por essa espada. Quantos de nós, às vezes, faz tanto por si mesmo, na batalha para conseguir algo por si mesmo também, é certo, é legítimo, e depois que consegue, ai meu Deus, mas será que eu não vou ser mandado embora? Ai meu Deus, consegui essa mulher tão maravilhosa, então esse homem tão legal, será que esse casamento não pode acabar? Ai meu Deus, e aí, ó, projeção em cima de projeção sobre a zona do medo. Se perguntem agora quantos movimentos vocês fazem relacionados ao medo. Eu não vou falar agora, eu vou deixar meus colegas aqui trocar ideia também. Dani e Juliano, me ajudem agora, porque será que a gente vive bem funcionando no medo? Pode falar, Dani, porque pode falar. Pode falar, Juliano. Eu quero fazer de novo uma pergunta para nós aqui e para quem está assistindo também. Pensa em algum tipo de emoção que você tem, e nesse caso vamos falar do medo. Já que a gente falou do medo, vamos falar do medo. Pensa em algo que você tem medo e que é descontrolado. É algo que você não controla. Ele é mais forte do que a razão. Eu tenho vários, eu atendo tanta gente nessa linha, mas eu digo assim, vários. Mas eu queria saber de nós aqui, que tipo de medo a gente tem que sabe que é o medo mais forte do que a gente não controla, um medo descontrolado. Teu, Gustavo, quem estiver ouvindo, que eu sei que tem um delay, mas responde lá no chat só para eu ter os exemplos aqui. Um medo que você tem, Gustavo? Qual que é? Você percebe que é mais forte, assim. Você não consegue controlar. Que eu não consigo controlar o medo, às vezes, antes de começar. Na verdade, eu tenho muito. Por exemplo, vou dar um exemplo desse painel aqui. O medo que eu tenho foi antes de começar, a gente fica pensando em várias coisas. Meu Deus, se não entra, se dá o errado, se o Oswaldo fica tempo demais no trono, se acontece coisa demais. A gente tem esse medo, entendeu? Então, eu acho que o medo que eu tenho é de pensar que as coisas não deem certo. Talvez. Tá, mas esse daí é um medo consequente. Deixa eu pegar o medo original. Qual que é o medo original do Gustavo que está ansioso sobre o início da palestra aqui? O teu medo é de ser julgado, por exemplo? Se der errado, o que vão falar de mim? Qual que é o teu medo de fato? Aquele medo lá original. Acho que é o medo de mim mesmo, de não ser autossuficiente para mim mesmo. Eu acho que seria isso.
Isso também é uma outra boa desculpa, que geralmente a gente fala do alto medo. Se fosse algo nosso, a gente já teria resolvido. Nunca é nosso. Significa que tem uma voz interna tua, que tu acha que é você mesmo falando para você, que no fundo não é, mas que diz o seguinte: se tu não fizer esse negócio certo, olha lá, hein? Se tu não não acertar, nós vamos conversar no cantinho. Entende? Existe um medo original, que não é a tua voz. Tu acha que é. As pessoas que falam, não, eu me cobro demais, eu sou muito... É eu comigo mesmo. Eu falei, ai, cara, não é, vai. Não é porque não é. Mas eu vou pegar um outro... Pode falar, Gustavo, desculpa. Eu entendi agora, Júlio, entendi. A questão é até por isso mesmo, né? Depois da live e tudo mais, depois a gente conversa no grupo e tudo mais, e assim, gente, deu tudo errado e tudo mais. Então, até o olhar das pessoas para ti, tu vê que, poxa, eu não atendia tudo, não atendi a expectativa deles. É o olhar externo, é o medo do julgamento e tal. Aí, beleza, eu tenho um. Deixa eu pegar mais um. Veja se alguém escreveu aí também, Gustavo, mas aqui do nosso grupo aqui. Tu tens algum, Dani, que seja um medo mais descontrolado? Olha, medo que é mais descontrolado. Que tu percebe que tu não controla. Pode ser medo de bicho, medo de situação, qualquer que seja. Eu acho que, assim, falando no modo superficial, mas tem aí que vem também no medo de julgamento, né? E superficialmente a raiz dele vem de exatamente isso, não ser bom o suficiente, né? Não conseguir com que as pessoas, por exemplo, entendam o que eu estou falando, eu não conseguir ser útil naquilo que eu faço. E isso vem também, no fundo, um pouco ao medo do julgamento, né? Do que as pessoas, como as pessoas estão olhando aí dessa forma. Massa, massa. Algum, Oswaldo? Não, tá mudo. Essa coisa do medo de julgamento é muito interessante, mas o medo de não ser suficiente, o medo de não dar conta, será que eu vou conseguir? Então, o auto-julgamento particular, talvez ele seja bem delicado em relação ao externo, porque o mundo inicial é o eu comigo. Então, às vezes a gente fica assim, peraí, será que eu dou conta disso? A maior parte, perguntaram aqui para a gente no grupo, como que a gente faz para utilizar a inteligência emocional em caso de ansiedade? Inteligência emocional já determina que a pessoa teve a vontade de buscar ferramentas. Então, são ferramentas, mas depois a gente vai para isso. Agora, o que eu entendo da tua fala, Juliano, é se eu comigo mesmo, será que eu tenho se eu não estou com medo de me lançar nisso, de conseguir, será que eu se questionar e começar a ter dúvidas de si mesmo? Foi o que me veio. Beleza. Deixa eu pegar, aqui a gente está com uma parte mais aprofundada, eu vou colocar um exemplo superficial e a gente volta nesse daqui. Porque quando a gente fala, lembrando lá do corpo emocional, ele só aprende com emoção. Significa que em algum momento da minha história, eu passei por uma cena, por uma situação que me fez aprender que aquilo ali significa medo. Porque até então eu não sabia. É mais ou menos assim, a pessoa é tímida. Cara, existe alguma criança que na hora que nasceu ela segurou o choro porque ela estava com vergonha? Eu não vou chorar porque eu estou com vergonha do médico. Não vai acontecer isso. Ela nasce prontinha para tudo. Depois ela vai aprendendo algumas coisas. Então eu já peguei isso. Vou pegar medo de bicho, bem fácil. Medo de aranha, medo de cobra, medo de barata. Tem gente que não entra numa casa se souber que ali tem uma aranha. Não entra na casa. Ela não vai nem no bairro. De tão assustada que ela tem, o medo que ela tem daquilo ali. E eu falo, peraí, esse medo eu não tenho. Eu acho que o Oswaldo não tem, talvez a Dani também não tem, talvez o Gustavo não tenha. Eu falei, peraí, por que ela tem um medo e que eu não tenho? Significa que ela aprendeu o caminho daquilo ali. Porque quando a gente sente esse medo, a gente sente igual. Quando eu sinto medo, é igualzinho o Gustavo, a Dani, o Oswaldo, é igualzinho, a gente sente medo do mesmo jeito. Mas o caminho que leva a ele é diferente. Tem quem fala assim, cara, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo do julgamento das pessoas. E cada um aprendeu ao longo da vida, da história, esse medo, aprendeu. Significa que teve uma cena muito parecida
que me deixou nervoso, que me deixou com medo em algum momento. Mas se vocês lembrarem que o corpo emocional ele só aprende com outra emoção, não é isso? Ao longo da vida, se eu não colocar uma outra emoção em cima desse medo, eu vou com ele para o resto da vida. Porque é ele que eu vou conectar quando acontecer a cena. Então, se eu tenho medo de falar em público, gente, eu pego isso aqui aos montes, pelo amor, né? Eu pergunto assim, a pessoa vem querendo um curso de oratória, eu queria um curso de oratória. Eu falei, mas por quê? Aí a pessoa começa a falar, falo, nossa, mas você fala muito bem. É oratória? Não, é que eu tenho medo das pessoas. Mas que tipo de pessoas? E ela começa a descrever a cena, a ponto de, no momento em que ela está descrevendo a cena, ela lembra, mas isso aconteceu comigo quando lá atrás. E aí vem uma cena na qual foi plantado o registro do que aquilo significa. Que para ela se tornou medo. Para outros significa motivação, para outros não significa absolutamente nada. Então foi aprendido. Essa autoanálise, essa hora de olhar para si, o que me dá medo, o que me dá raiva, o que me dá tristeza? Porque cada uma dessas emoções ela foi ensinada e a partir desse ensinamento eu vou começando a fazer escolhas na vida para evitar essas dores emocionais. Quem é que gosta de sentir medo? Quem é que gosta de sentir raiva? Ninguém gosta do sentimento. Então, para evitar esses sentimentos, eu começo a fazer escolhas que me desviam muitas vezes do caminho que é o sucesso para mim. Né? Que se, por exemplo, falar em público, imagina como é que a pessoa vai ter, eventualmente, se sucesso fosse falar em público, né? Mas como é que eu vou levar a minha mensagem para um público gigante se eu não tenho a inteligência emocional, o equilíbrio necessário para poder lidar com o público, por exemplo? Eu vou ter que achar outras formas, então, ou pelo menos, ou vou ter que aprender isso daqui. Só que isso não vai estar num livro, não vai estar dizendo 3 passos para não sentir medo em público. Não vai rolar. Eu leio, é o que a Dani falou antes, eu vou ler o livro, mas chega na hora da prática, o coração parece que vem na boca aqui e a pessoa tem que engolir o coração de novo para poder falar, né? Então, se olhar nessa hora e entender, peraí, da onde que veio isso? Por que eu tenho isso e o outro não tem, então? Então, aí eu começo a buscar uma melhoria interna e não uma melhoria com base no que os outros acham melhor ou pior, né? Não sei se eu me fiz claro agora. Não... Ó, alguém colocou aqui, ó, respondeu cobra, aranha. Tinham aqui as respostas de cobra e aranha, né? Que é normal. Deixa eu só complementar isso rapidinho. O medo, ele surge de 2 formas, tá? O sentimento, o aprendizado. Ou eu passei por ele, ou seja, aqui eu vi que a Jaile falou de aranha e a Sofia falou de cobra. Ou a Jaile passou por um evento, ela foi ter uma interação com uma aranha e a aranha pulou nela, a aranha picou ela, alguma coisa que aconteceu com ela, ou alguém que eu gosto muito, alguém que eu tenho admiração, passou por essa cena. Por exemplo, tá lá a Jaile, com 4 aninhos, e ela não sabe nem o que é ter medo de aranha. Ela chega perto da aranha, bonitinha, toda inocente. Ai, que legal, que bichinho bonitinho. Olha só, 8 patinhas, que legal. 8 ou 6? É 8, né? Eu já tô até... eu tenho dúvidas agora se são 8 ou 6. Aí ela vai lá toda bonitinha na aranha. Na hora que ela tá chegando perto da aranha para brincar, a mãe ou o pai fala: filha, pelo amor de Deus, sai de perto desse bicho, esse bicho do mal. Aí a criança, naquele negócio, ela olha pro bicho, olha pra mãe, olha pro bicho e fala: cara, eu não sei nem que bicho é, mas pra minha mãe ter ficado desse jeito, é do demônio, de certeza. E aí essa criança impregna no corpinho emocional dela que aquilo ali traz medo, traz aquele sentimento, ela absorve aquilo. Ela vai para a vida sem ter tido um contato com a aranha e, ao mesmo tempo, o sentimento inteiro de medo, de pavor da aranha está presente nela. Isso acontece, eu estou usando o exemplo de aranha, isso serve para qualquer outro movimento. Falar em público, conversar com o pai, conversar com a mãe, que muitas vezes a pessoa tem esse receio também. E assim vai. Então, eu levo isso para a vida porque é um aprendizado emocional que fica. E eu, enquanto não colocar outro em cima, não colocar um novo registro em cima, ele vai me seguir pro resto da vida. Esse é o ponto da hipnose, é o ponto da PNL, é o ponto da psicologia, e é o ponto que a gente vai lá na raiz, no ato de como foi gerado, para poder gerar um outro, exatamente isso. Juliano, sensacional, é isso mesmo. E, tipo, eu odeio barata, mas aí
eu já fui lá, né, odiava, eu já odiei mais. Aí fui lá no tratamento, para lá no momento que foi aquela hora do impacto da barata, que foi o impacto do medo de alguém sobre mim, e que aí eu falei, pô, esse negócio é ruim. Fiz a associação, entendendo que aquilo ali é ruim porque foi ruim para o outro. Se tiver aqui na nossa live, não sei se está, mas de repente o Sávio está com a gente também. O Sávio, quero mandar um abraço para ele, um cara que eu tenho uma profunda admiração. Johnny também está aqui presente, da Fenômenos. Eu tive a oportunidade, o prazer imenso de conhecer o Johnny no evento lá no Piauí, lá em Teresina. Cara, é um cara também maravilhoso. O Sávio também, aprendo muito com ele. E aí o Sávio me manda no WhatsApp, doutor, lembrei de você. Aí mandou um vídeo de um experimento que eu fiz questão de compartilhar no Instagram. Fizeram um experimento muito legal, muito bem feito. Eles constroem 2 casas com brinquedos exatamente iguais, exatamente igual a casa. Só que numa das casas tem um menino com Down. E aí eles colocam crianças a partir de 7 anos para cima. E com uma cortina, quando abre a cortina, tem as 2 casas. Eles têm que escolher entre uma e outra. As de 7 anos para cima olham para o rapaz, aí meio que com vergonha vão para outra casa que está vazia e deixam o menino com Down lá. Literalmente todas as crianças de 7 acima vão para outra casa vazia e deixam o menino com Down lá. Depois eles fazem o mesmo experimento com crianças de 3 anos, 4 anos, e as crianças olham a casa vazia e olham a casa que tem um menino com Down e sorriem, fazem interação no olhar, vai para a casinha onde está o menino com Down. Ou seja, a maneira como eu reconheço o mundo é a maneira como eu fui inundado pela perspectiva do outro. E eu senti as emoções relacionadas ao que o outro me inundou sobre aquilo. Então, é muito bom quando a gente entra nesse processo terapêutico, quando uma pessoa vem quase que com uma culpa da emoção que ela sente, você poder libertar ela e falar assim, calma, você não tem culpa de nada. Você foi ensinado assim, mas você pode optar a não ser mais assim, se você quiser. A gente pode olhar o mundo de outra forma agora. Você quer? Aí a pessoa abre o campo de permissão, o medo passa a se transformar em experiência. É lindo, gente. Desenvolvimento Sensacional. é lindo, é lindo. Sensacional. Sensacional. É exatamente isso. Total. Total. Só que uma coisa, né, é que muda quando a gente parece uma bobagem. Se a gente falar do medo de barata, medo de aranha, cara, é que não é que uma pequena mudança no comportamento, ela gera uma mudança de vida, porque é uma mudança comportamental pequena. É que hoje ela fala assim, mas o que representa eu conseguir falar para 10 pessoas o que antes eu não conseguia? Hoje, nada. Só que se projeta isso para daqui a 10 anos, daqui a um ano. Se você conseguiu falar para 10 pessoas uma vez por dia, já são 3.500 pessoas. Sabe? Muda completamente a ideia do que um pequeno comportamento hoje, quando ele muda tudo, muda a vida, muda a direção. Eu estava indo para cá, daqui a pouco eu mudo um pouquinho, tá aqui, é outro caminho agora. E aí, isso no tempo é que se prova. Né? Então, quando a gente vai lá, muda uma chavinha, parece pouco. Não, mudou um comportamento, muda tudo. Muda a tua forma de enxergar o mundo, né? E engraçado como às vezes a gente não para pensar o quanto uma coisa que parece mínima, igual a Juliana está falando, muda tanto. Teve um caso, por exemplo, de hipnose, em que a menina estava num tempo de ansiedade muito grande, pré-vestibular, estava ali querendo medicina, e ela começou a ter vários ataques de pânico. E aí ela foi e buscou, né, alternativas, buscou terapia, buscou a hipnose, e ali na hipnose ela entendeu que, na verdade, olha só o que culminou isso. Quando ela tinha 4 anos de idade, ela assistiu um vídeo com o pai dela, com muitos insetos e tudo mais, e tinha ali, naquilo ela ficou com medo naquele momento. Meu pai dela falou, nossa, olha quanto inseto, não sei o quê. Então, aquilo registrou para ela esse momento de medo, de aflição, aquilo a todo momento. Ela nem se lembrava desse momento, mas aí chegou nesse momento da fase jovem, né, adulta, em um momento de muita ansiedade, ela descobriu que o que estava causando o ataque de pânico era a sensação, que ela nem tinha ideia, era a sensação que tinha um monte de inseto em volta dela o tempo inteiro. Então, assim, a gente às vezes não tem ideia de que uma coisa tão pequena, que às vezes a gente nem lembra, pode causar uma coisa totalmente diferente até lá no futuro.
A gente não tem ideia, então por isso é muito importante essa investigação mesmo, é sensacional. E até ali os 7 anos a gente registra muita coisa, né? Muita coisa. E muitas vezes a gente não se lembra do que registrou. Então, como é importante, os meninos estão falando aí, muito importante essa investigação. Perfeito. A Sofia que acabou de falar e me surgiu uma dúvida aqui comigo também. Ela falou aqui que não tinha medo de cobra, como ela tinha citado, que ela fazia trilhas, né? E ela passou a ter depois que foi passado as instruções para ela. E então, assim, agora até me surgiu uma dúvida. Mas esse medo, no caso, de certa forma, foi passado as instruções, ele é um pouco necessário, né? Não o medo assim, mas as instruções. Então, assim, o medo ele é algo que a gente precisa ter, a gente deve ter, certo? Ele não só deve ter, como ele é bom. O único detalhe é que se você dividir lá tristeza, raiva, amor, medo e alegria, das 5 emoções, existe eu vou falar de medo bom e medo ruim, né? O medo é um instinto de sobrevivência para a tua sobrevivência. É claro que quando foi dado essa emoção para a gente, quando nos foi colocado no DNA lá que a gente terá medo, é para nos proteger, para nos manter vivos, né? Agora, existe o que é um medo que eu chamo de medo paralisante e existe o medo que é planejador. Espera aí, se eu sei que cobras fazem mal, eu sei que aranhas fazem mal, eu estou indo numa trilha, o que o medo planejador faz? Cara, leva uma proteção, usa uma bota, saiba qual é o número de telefone que você tem que ligar caso você seja picado. Você vai planejar a tua ida para caso aconteça alguma coisa. Isso é um medo planejador. E tem o medo paralisante que é, cara, tem cobra naquele mato, eu não vou nem lá. E aí você deixa de fazer as coisas da vida por conta de uma possibilidade de encontrar aquilo. Entende? O medo, assim como todas as emoções, raiva é um... Eu ia falar um palavrão. É um baita de um sentimento. Excelente. Só que a raiva ruim é quando eu explodo com as pessoas erradas, quando eu solto meus cachorros em quem não tem nada a ver com a história, quando eu explodo e morro de ansiedade por causa da minha explosão. Agora, se eu uso a raiva no lado bom, e esse ponto para mim é o receita CREA de ser. Porque os caras eles estão trabalhando em modo gincana o tempo todo. Sabe em modo gincana? Todo mundo já participou do modo gincana. Você faz 1000 coisas em 30 minutos. Aquilo ali é raiva. É a raiva boa. Você fala, cara, vamos lá, não sei o que. Parará. Tu, sabe, a pessoa, parece que o semblante todo é raiva, só que é uma raiva junto com a alegria. Que é diferente da raiva junto com a tristeza, que é frustrante. Você está com raiva, está reprimido, está mal. E é uma raiva, um negócio dentro. E a outra raiva muito boa é, vamos lá, cara, não sei o que lá, vende no sinal, faz não sei o que, chama o pessoal para participar e faz... Porra, é uma baita raiva, só que com alegria. Então, todas as emoções são excelentes, desde que estejam bem posicionadas. E por isso, autoconhecimento, de novo. Tem uma pergunta que estava no grupo aqui também, sobre autoconhecimento junto com a inteligência emocional. É raiz total. Se eu consigo buscar o que me leva a cada uma dessas emoções, começa a descobrir, assim como a Dani falou agora, pô, olha só, a pessoa morrendo de ansiedade aqui com uma cena de 4 anos, aos 4 anos, sabe? E nunca, e assim, ó, se não fosse uma busca de um trabalho para se conhecer, para entender, ela ia para a vida. Em toda vez que aparecesse essa ansiedade, ela ia imaginar esse quarto cheio de inseto, só que de forma totalmente inconsciente. Não é que ela sabia. Depois que ela enfrenta a cena, quando ela vê a cena, o que o Oswaldo falou, que ela passa a ter a opção, ela se abre a mudança, ela passa a ter a opção de colocar aquilo como uma experiência e não mais como um trauma, né? Como um registro que fica travado daquela forma. Sensacional. Acho que é isso mesmo. E... vamos falando, né, Oswaldo? Vamos falando. E é isso que o Juliano falou do medo, por exemplo, ou qualquer outro sentimento, né? Costumo dar um exemplo também, é como se vai atravessar a rua. Se você não tiver medo que o carro venha e te pegue, você não vai nem olhar, você vai passar e pronto, acabou, entendeu? E ali, se o carro vier e te pegar, tanto faz para você. Mas o medo é esse instinto de sobrevivência, né? Eu tenho um medo, me gera uma preocupação, eu vou olhar se o carro tá vindo ou não. Agora, o medo, né, que o Juliano falou, o medo ruim, digamos assim, é quando aquilo te trava, eu nunca mais vou atravessar a rua. Então, eu nunca mais vou passar, porque ali tem carro e eu posso morrer, então acabou, não vou mais atravessar a rua. Então, existe um equilíbrio ali de você entender quando o medo te faz sentido e você pode utilizar ele ao seu favor,
Isso vai te favorecer, né, no nosso caso, como ele é tão instintivo, a nossa sobrevivência, ou quando aquilo está te paralisando, está te fazendo mal, né, e quando a gente nem percebe. E é engraçado que o Juliano também falou essa questão da gente não ter consciência muitas vezes das coisas, né? É igual da história que eu falei, a menina não tinha consciência. Em experimento feitos, né, com pessoas, passavam rapidamente várias figuras por elas, assim, e dentro dessas figuras tinha uma figura de cobra. E as pessoas não sabiam que tinha uma cobra ali, porque passava muito, muito rápido. E elas falavam que elas estavam calmas. Mas como eles estavam medindo tudo, o corpo delas, ali já mostrava indícios de ansiedade. Ou seja, coisas que não estão na nossa consciência ainda, começam a aparecer sem a gente ter a menor noção, muitas vezes, né? Pode complementar aí, Oswaldo. Quando a gente entra nessa questão da raiz do medo, o porquê desse medo, a maneira como ele foi formado, já no momento ainda de gestação, a gente é inundado por emoções e situações externas em que a gente recebe a carga dessas situações externas. Por isso é importante. Olha, eu penso muito que o ponto da inteligência emocional seria que pais e mães, quando decidirem ter um filho, irem trabalhar ao máximo a oportunidade de inteligência sobre si mesmos. Todo mundo que está aqui assistindo, de alguma maneira, o pessoal que está no YouTube, eu estou com o meu Instagram aberto aqui, isso vai viralizar de alguma forma, vai pensar em casar, não vou nem falar de casamento, vai namorar, faz uma terapia antes, para você ver se você não vai colocar suas projeções em cima dos outros, sabe? Para de repente você não achar que o outro que tem que te fazer feliz e que você só vai ter felicidade ou vai ter uma vida plena quando tiver alguém. E aí já começa errado nesse ponto, porque a pessoa já vem cheia de craca, e aí projeta lá no outro, o outro tem que se virar para poder suprir aquelas coisas que ele não teve na época que ele era criança. Então, o pai e a mãe que põem uma criança no mundo tem uma extrema responsabilidade de falar assim, peraí, o que eu tenho de suporte educacional, emocional para dar para essa criança? Porque no momento que ela é gerada, e aí até os 9, 8, de repente 7 meses que vai nascer, gente, ela recebe muito estímulo na hora que ela está ali na barriga já da mãe. E aí, o que ela sente do mundo externo, ela já está sendo registrada. Para alguns, com todo respeito e cuidado, falo sobre isso, para alguns que têm possibilidade de visão e crença disso, pode ser formado antes até, e aí a gente vai para níveis profundos e delicados. E aí você chega nesse mundo cheio de registros já por esse tempo de gestação, já recebendo tudo isso, talvez outros registros mais. Como se faz necessário? A importância de se falar cada vez mais, que hoje está um momento incrível, graças a Deus, acho que é um processo evolutivo mesmo nosso planetário, e que se fala cada vez mais sobre a importância disso. A questão de soft skills ela é extremamente séria para que a gente possa relacionar a mim e ao outro e o que vai ser de mim e do outro nessa história. Nós estamos vivendo agora um momento, um processo de pandemia, mas cada um agindo conforme deseja para si. Deseja para si. E aí se o meu desejo for maior que o do outro e sobrepor ao outro, qual a razão e a verdade numa emoção em que a gente está falando aqui sobre relacionamento, entre medo, entre respeito, entre alegria e felicidade, porque nós somos uma rede interconectada. Aquela historinha lá do efeito borboleta, isso aí, de certa forma, gente, é um mundo interdependente. O negocinho que eu estou fazendo aqui está resvalando no outro, está resvalando na minha família. Porque quando um membro da família começa a ter coragem, ou necessidade, ou curiosidade de buscar o autoconhecimento para entender seus medos, né, suas ansiedades, perguntaram lá no grupo quando que uma ansiedade é entendida para ser tratada. Olha, toda ansiedade é para ser olhada para ela. Não quer dizer que a gente não vive sem ansiedade. Uma ansiedadezinha, ela fala sobre nós, ela vai estar permeando a gente. Agora, quando ela começa a te impedir de criar um relacionamento saudável, trabalhar na empresa que você gostaria, estudar o que você gostaria, e começa a travar a tua vida, você, opa, vamos olhar para isso, porque você não está conseguindo viver o que você poderia por causa da ansiedade. Então, voltando para os registros e para a importância disso e a educação emocional. Nós, em rede, estamos... qual o nível de importância que a gente está relacionado para crescer enquanto ser humano nessas relações emocionais? Porque quem conhece, vocês já devem ter ouvido falar do Golden Circle, né? Do Simon Sinek,
Muito legal, cara, incrível. Ele faz até uma relação com o cérebro emocional e com o neocórtex. Quando ele vem das perguntas o que, como e por quê, muitas pessoas vêm de fora para dentro para fazer o que vão fazer na vida. O que, que eu faço aqui, como eu faço e por quê. Eu fui utilizar isso no treinamento uma vez, a menina falou, Oswaldo, eu tenho que pagar os boletos da vida, né? Eu trabalho aqui porque eu tenho que pagar boleto. Aí você fala, olha a crença raiz dela, de necessidade, ela está presa na escassez. Quando você vem de dentro para fora, peraí, o que você quer realizar na sua vida que é importante para você? Nossa, eu tenho uma vontade imensa de construir minha casa. Ah, que legal. Fui lá no processo de indução com ela, ela construiu a casa dela, sentiu toda aquela felicidade e a emoção, coloquei ela no campo da realização do sonho, e aí depois, quando eu fui no como e o que ela vai fazer na prática, ela já falou coisas maravilhosas. Não, vou me comprometer, vou fazer, ok e tal. Só que eu estava trabalhando isso e sentindo que faltava alguma pergunta. Acho que é um pouco de pretensão, né? Já estou sendo um pouco pretencioso de pegar o que eu saio no Cinec e botar mais duas perguntas. Mas eu botei mais duas perguntas. Do porquê eu sentia que precisava vir mais duas perguntas. Por quê? Deixa eu explicar por quê. E isso é relacional, e isso está lidando com inteligência emocional, isso está falando de ego. Porque se eu vou só no porquê e o meu porquê estiver relacionado ao querer ser grande, a querer ser importante, uma potência na humanidade, eu estou relacionado ao meu ego, que o meu porquê vai ser para ser grande para quem? Talvez só para mim. Então, veio para mim uma necessidade de botar duas perguntas a mais. Para quem e com quem? Porque eu tenho certeza que o que quer que a gente faça, a gente não faz sozinho. E para quem? Se for só para mim, é um ego voltado para a personalidade, para a necessidade de ser importante. Quando é um para o outro, o que eu faço vai para o outro, eu sou responsável pelo que eu entrego para o outro. Então, começar a adquirir a consciência da inteligência emocional relacional, o mundo é relação pura. Então, quem sou eu para o outro? Será que eu sou respeitoso? Será que eu escuto, dou espaço, deixo o outro se colocar? E o meu produto vai para quem? A gente vê um monte de empresa hoje que bota uma propaganda bonita lá, abre a felicidade, mas o produto dela, quando você toma, causa câncer. Você engorda, você fica mal da saúde. Espera aí, então eu tenho uma marca linda, um produto bonito, mas na minha emoção eu quero ser importante, uma grande empresa, e você fera, mas eu não estou pensando no outro. Nós estamos passando na encruzilhada que a gente está passando hoje, por talvez a ausência desse autoconhecimento que nos torna mais plenos, sem tanta necessidade de dominação e mais capacidade altruísta, talvez, de divisão. Vamos ser grandes juntos, vamos construir junto e vamos parar de destruir as coisas do jeito que estão destruídas. Vamos olhar o planeta, o que está acontecendo agora. Quanto que a gente está buscando autoconhecimento para isso? Vou deixar essa batata quente na mão de vocês aí. Como é que estamos ali de... Podemos seguir mais um pedacinho? Porque essa batata quente eu queria dividir ela numa das perguntas que também foi mandada no grupo, que falava... Tá aqui, ó. Na opinião de vocês, os tempos de tecnologia e crises que estamos incluídos, de alguma forma contribuem para ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento da inteligência emocional? E aí, putz, eu parei nessa pergunta aqui, eu fiquei um tempinho para dar uma... De que forma eu poderia massagear essa pergunta, né? Porque, assim, o que distingue o ser humano, nós aqui, talvez das outras espécies, é justamente a questão emocional. A gente sente de um jeito diferente de outras espécies. E nessa questão dos sentimentos, o que faz a gente humano é justamente essa capacidade de sentir. Se eu estou cada vez mais reprimindo os meus sentimentos, esse isolamento, essa pandemia, ela trouxe um aprendizado gigante. Uma enorme parte das pessoas que ia trabalhar, ou seja, ela fazia a sua jornada diária de trabalho e que não poderia mais fazer isso, ela passou a enfrentar os seus demônios em casa, porque ela ia se anestesiar no trabalho. Ela não estava indo trabalhar, ela estava indo, cara, pelo menos eu não vou ter que enfrentar meus problemas em casa. Pelo menos eu não tenho que me olhar. Eu estou realizando para outra pessoa, para outra empresa. Eu estou aqui fazendo alguma coisa e pelo menos eu não preciso pensar no meu problema. Quando eu coloco essa pessoa no isolamento, ela fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para mim. E aí foram as maiores crises, um monte de
quando o casal volta, como é que chama isso? Reconciliação? Reconciliação. Caramba, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Assim, ó, a reconciliação. Então, teve uma série de vai e vem, de mudanças, justamente porque a pessoa, eu tirei aquela agulhazinha que estava injetando anestesia, né, o anestésico dela diário, e ela passou a sentir a dor necessária para a mudança. A gente só vai se movimentar se tiver dor ou se tiver prazer. Se não, tá bom do jeito que tá. Mas aí o que é o ponto? No momento em que o mundo hoje está quase todo aqui, isso daqui não me dá raiva, não me dá tristeza, não me dá emoção, não me dá alegria, não me dá emoção. Eu tenho interação, mas ela interage pouco com as minhas emoções. E se o ser humano é o ser humano por causa das emoções, significa que isso está indo para algum lugar. Então, um exemplo que eu dou, por exemplo, do amor, a emoção amor. O que os nossos pais ou os avós dos nossos pais, lá, os pais dos nossos pais, falavam em relação ao amor? Ah, meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos, porque os meus filhos, eles entregavam amor assim como a gente entrega para os nossos filhos. Só que está vindo uma turma que está dizendo, cara, eu não quero filho. Ou eu não quero ter, né? Ou seja, mas para onde vai esse amor então? Um dos mercados que mais cresce é o mercado de pet. Por quê? Como eu não tenho para onde mandar amor, se eu não tenho como projetar amor num filho, como projetar, não quer dizer que precisa. Como eu não tenho como projetar esse amor aqui, eu começo a ter que achar para onde canalizar isso. E tem pessoas hoje tratando bicho no sentido bom, um animal, um pet, né? Tratando um animal, um pet, como se fosse um filho. Mas assim, ó, de verdade, tem gente que tem na casa, dentro da casa, um quarto para o cachorrinho dela. E assim, ó, achando isso normal. O cachorro está junto na mesa, comendo ali na hora da janta. Normal. Eu uma vez estava dando uma palestra para o pessoal de veterinária, eram todos veterinários e tal, e eles falaram uma frase muito boa, que você pode tratar o bicho, como é que é? Você pode tratar o bicho como um ser humano, mas não humanizar o bicho, né? Humanizar o bicho é tratar o bicho passa a ser igual a um ser humano e não faz conexão. Então isso é um exemplo de amor deslocado, né? Assim como nas outras emoções eu vou ter a mesma situação. Para onde está indo o nosso medo? Se eu não tenho para onde canalizar, eu não tenho para onde conversar, eu não tenho com quem explorar e falar sobre essa ansiedade que eu tenho, por exemplo, adivinha o que vai virar? Um negócio chamado depressão, que é o mal do século. Eles já estão falando que para 2030 se espera que 30% das pessoas tenham depressão. Pô, fala sério. 30%. Nós estamos falando que aqui um Juliano e um pedacinho dos nossos 4 que estamos aqui vai ter depressão nos próximos anos. Se é que alguém já não tem ou já não teve. Então, por quê? A gente não está tendo para onde canalizar as emoções. Porque está tudo tecnológico demais, sendo que uma conversa dessa, que o Oswaldo falou, pô, eu estava aqui em consultório, a gente induziu, a pessoa chegou, teve um insight, mudou a vida. A Dani falou a mesma coisa. Se essa pessoa não teve a oportunidade de conversar, de explorar o seu caso, de poder conversar com alguém sobre, ela vai sofrer de ansiedade a ponto de desmaio, a ponto de infarto, a ponto de males relacionados à ansiedade, como a depressão também. Entende? Por quê? Porque não está se tratando, não está se dando, não é foco, mas não se está dando a atenção necessária às emoções, que é o que nos torna humanos, tentando fazer a gente virar um objeto tecnológico, o que não funciona. Essa é a minha visão. Por isso que eu fiquei massageando isso, que eu falei, é um pensamento que para mim volta à questão economia, dá para explorar uma palestra inteira só sobre isso. Mas o quanto esse tema de fato é importante, a tecnologia atrapalhando o ser humano a ser ser humano. Entende? Acho que... Pode falar. Não, isso aí é complementar que é igual a gente estava falando um pouquinho antes da reunião. Poxa, que pena que esse evento aqui não está sendo presencial, né? Não tem aquela coisa corpo com corpo, olho no olho, né? Estamos tudo virtualmente, né? Tentando fazer a mesma energia que tivesse um Enesco presencial, né? Então, realmente. O ser humano, ele é um ser de conexão, né? Ele precisa se sentir conectado de alguma forma.
E essa conexão presencial, ela é diferente da conexão, né, virtual. Não tem jeito. A gente queria muito estar aqui com vocês e olhando e sabendo como vocês estão reagindo, não sei o quê. A gente sequer está vendo vocês, eu sequer estou vendo até comentários. Então, é muito diferente. Parece que você não está conseguindo a volta da troca de energia que você tem com outra pessoa. Então, isso nos impacta, sim, com certeza impacta. E aí, eu acho que também vem o outro lado, porque nós não conseguimos controlar isso, né? O que está acontecendo, a pandemia, as tecnologias vieram para ficar pelo jeito. Então, cada vez mais puxando a gente, né? Você entra ali no Instagram, não sei, cada vez tem mais coisa, cada vez para você ficar conectado mais ainda. E o que as pessoas começam a fazer? A colocar a energia que o Juliano falou em coisas mais ainda superficiais, né? Nossa, todo mundo tá fazendo não sei o quê e eu não tô. E isso começa a gerar outro tipo de ansiedade. Eu me comparo, o outro está fazendo, eu não estou fazendo. Nossa, eu tô aqui triste em casa e não sei quem está saindo. Então, isso começa a ter uma interação. E eu acho que isso não está acontecendo. Eu acho que esse outro olhar, né, que os meninos já falaram bem, sobre enxergar a vida também de um modo diferente agora é muito mais importante, né? Esse olhar para dentro agora é muito mais importante. E esse olhar às próprias tecnologias, não no sentido de que como eu posso utilizar isso da melhor forma possível e como eu posso usar esse tempo que eu estou em casa da melhor forma possível. Nós somos afetados pelo meio externo, nós estamos sendo afetados pela pandemia, pela falta de conexão física, estamos. Mas eu acho que essa mudança de olhar também é bem importante, né? Como eu posso utilizar isso? Qual é a melhor forma do que eu posso utilizar cada coisa que está acontecendo? Acho que isso também é um fato importante, porque senão eu olho sempre a tecnologia e vou falar assim, isso aqui só acaba comigo, isso aqui só me destrói, eu não sei o quê. Então, esse fica o meu olhar. O outro olhar eu sei que estou sendo impactado por isso, né? Isso aqui impacta nas nossas relações. Como eu posso usar isso da melhor forma, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia trouxe essa, parece que desconexão física, né? Trouxe muitas coisas que a gente não se imagina, parece que hoje sim, né? Acabou a internet em casa, e aí? Nossa, meu Deus, não consigo trabalhar, não consigo... Então, trouxe muita coisa, né? Cursos, quantos cursos vocês fazem hoje que não poderiam fazer presencialmente? Quantos conhecimentos gratuitos que tem hoje que não teria presencialmente? Então, trouxe muita coisa também que foi relevante, né, para o ser humano. Mas existem algumas coisas que estão impactando, com certeza. E eu acho que a gente, Juliano, também só vai ver isso a longo prazo, né? Não, assim, a gente não tem como hoje saber, essas crianças que estão crescendo ali, com 3 anos ali, 2 anos, já estão ali mexendo no celular mais que a gente já está ficando ultrapassado. Mas a gente não sabe o impacto a longo prazo, né? Acho que essa mudança, talvez, do olhar agora, isso está acontecendo, né? Não consigo controlar. Não, assim, a questão, a mudança do hardware, isso aí é evidente, né? A criança com 3 anos, ela já faz coisas que... Eu lembro que com 3 anos, eu acho que eu comia areia, provavelmente, ainda, não lembro o que era. Não é a mesma coisa, não é o mesmo hardware. Não vai, eu brinquei, não dá para instalar o Windows 10 num Pentium 2, né? Que eu lembro que era eu tive o 286, para quem não sabe, eu tenho certeza que uma enorme parte do que está assistindo não sabe, né? O Pentium 2, estamos juntos. Então, assim, eu acho que a grande chave é um negócio chamado equilíbrio. É justamente saber que eu preciso sim viver emoções, eu preciso usufruir da tecnologia. Meu Deus, eu adoro tecnologia. Aliás, eu fui para a área de engenharia porque eu amo tecnologia. Mas o excesso disso está nos deixando precisando de muleta, né? Ou seja, tá errado, não tá funcionando bem. Tanto que, por que aumenta tanta ansiedade? Por que cada vez menos pessoas querendo filhos? Porque então tem uma série de coisas que o excesso é o problema. Nunca não é a tecnologia em si. A tecnologia é maravilhosa, meu Deus. Acho que o Oswaldo ia falar alguma coisa. Perdão, Oswaldo. Não. Mas tudo bem, já que você passou a bola, você trouxe uma fala aí que é muito importante. Olha, nós temos o que hoje é o ferramental que a gente conquistou em torno da vida, na tecnologia. Temos um ferramental. E é um ferramental maravilhoso. A grande questão eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro e um documentário chamado Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Nós somos convidados na nossa vida
num certo momento de maturidade, e fazendo um paralelo com o efeito sombra, falando também sobre a biologia e a geografia humana, que é falado de Rudolf Steiner, que vai falando sobre os setênios e os nossos desafios nos setênios. Chega uma parte de um ponto da nossa vida em que a gente vai buscar algo mais profundo, existencial. Aí, a coragem de olhar para as nossas sombras. E, gente, sombras e pontos fortes precisam ser conscientes também, né? Não só as sombras. É preciso entender meus pontos fortes. Mas, enquanto eu não tenho coragem de olhar para o que eu utilizo como um atributo de fuga, porque em todo excesso esconde cada excesso existe uma falta, né? Em todo excesso se esconde uma falta, há uma falta ali. Então, o que é falta para mim sobre o meu campo de necessidade, ou o que são os meus vícios? Cara, se estiverem ouvindo isso, olhem para dentro e comecem a se questionar. Qual é o que você percebe? O que você percebe que é um vício seu? Uma coisa que você não fica sem, que você até burla as coisas para buscar aquilo ali. Pode ser que você esteja escondendo um trocinho lá que você não está querendo ver. Uma fuga sobre algo. Olhar e a gente aprender, e eu faço isso, eu aplico testes de sabotadores também, é muito legal. É um pouco fora da psicologia na questão da análise, porque enquanto o outro fala, foi o que o Juliano trouxe no início. Cada um tem uma vivência dentro de uma caixa, então eu preciso ouvir bem aquele um que está na minha frente para entender qual é a realidade dele. Mas nós carregamos padrões comportamentais que estão relacionados, claro, a alguns excessos, medos, faltas, frustrações, como eu já tinha falado, e aí a gente vai desenvolvendo ali os nossos bloqueios ou os nossos sabotadores, que se eu não tiver coragem de olhar para ele, eu vou sempre entrar no lugar de achar um culpado por aquilo que está de ruim no momento. O caso é de inteligência para autorresponsabilidade, a autoconsciência para que eu não transfira para o outro aquilo que é meu. O que é meu, quem tem que dar conta sou eu. Eu vou lá naquele lugar de um mega psicólogo, de um mega coach. O cara, não tem jeito, eu não estou entrando em processo religioso, eu estou entrando como um psicólogo que reconhece as falas muito inteligentes, em momentos críticos. Está ali, está pequenininho, mas está ali. Estou falando de Jesus Cristo. Ele fala, cada um segundo as suas obras. Aí a gente vê na internet, cada um terá a vista da montanha que subir. Pelo amor de Deus, o que você faz vai ser o reflexo que vai vir para você. Mas se eu não tiver consciente da minha potência e dos meus medos, eu posso entrar em grandes processos de autossabotagem. Espero que vocês que estejam aqui assistindo estejam se dando chance. Quem aqui já fez terapia? Quem aqui já foi procurar um coach para potencializar seus processos? Só que no Brasil tem aquela coisa, quando alguém começa a fazer sucesso, vem uma mídia para te sacanear. Claro, houve aí, né, um toque de caixa de formar pessoas e alguns lugares formaram assim. Léo, 3 dias o cara é ferão. Não, tem lugares que pedem para você estudar, você tem que dar relatórios, você tem que ter horas de coach, senão você não ganha o seu diploma. Então, quando você procura uma pessoa que tem conhecimento e base, ela vai te oferecer suporte. É igual aquela história do Arquimedes, não é isso? Me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu posso levantar o mundo. Gente, procurar o outro como efeito mentoria, vai lá no campo espiritual, lá, energético, que o Juliano trouxe para a gente, muito bem colocado. Qual é o ponto da vida que você está com déficit? No teu ponto espiritual da vida, no teu ponto relacional, pessoal, família. E aí, reconhecer o que você está fugindo é uma grande oportunidade de saber das suas sombras, porque se você ficar aí patinando no seu sabotador, não tiver coragem para admitir isso, você vai ficar tomando portada na cara até um dia parar de culpar os outros e se assumir como protagonista na tua história. Meu, que baita, né? Olha, o Oswaldo falou muito bem. Tem o dom da fala. Aham, e eu acho que isso... Eu era feio, lembra disso, aí eu tive que aprender a falar. Perdão, Júlio. Sabe que eu vou pegar uma das palavras que tu usou durante a tua fala, que independente do que tu achava lá, né? Mas é que realmente a gente desenvolve alguma coisa. Eu tive como uma dor importante de infância o que eu chamei na época o que eu chamo hoje, né? Olhando para trás, de incompreensão. Então, como eu não fui compreendido, eu vou para o mundo o quê?
compreendendo. Eu vou para o mundo desenvolvendo. Nossa, entendi. Então, é como se o meu ouvido, toda a minha estrutura tivesse montada para atender o Julianinho que uma vez foi incompreendido lá. E no momento que houve incompreensão, eu passo então a querer compreender os outros. Só que ele trouxe uma palavra que chama compaixão. E ela, eu gosto muito dessa palavra, por ela justamente trazer muitas vezes uma ideia dual aqui. Ela às vezes vai para um lado do que é eu ter pena da pessoa e ajudar, e aí eu me coloco e eu faço. As pessoas que fazem pelo outro, e não tem o retorno. E aí quando mas por que você faz? Por compaixão. Eu falei assim, putz, não, eu gosto de um outro significado da palavra compaixão. Em entendendo o outro, saber que ele dá conta. Compaixão é a crença e a certeza de que o outro dá conta do seu processo. Eu não posso ser muleta desse cara. Eu posso dar clareza, eu posso abrir, escancarar a coisa na frente dele, mas quem tem que levantar, quem tem que dar o passo é o outro. E isso é compaixão. Não é eu fazer pelo outro. Fazer pelo outro, ao contrário, eu vou estar tolindo uma capacidade dele de se colocar, de se fazer, de se colocar presente, né? Então, eu vi o contexto da compaixão e eu adoro essa palavra justamente por entender que os processos terapêuticos, e aí eu acho que esse negócio que você falou do pessoal fazer formações a toque de caixa, eu faço formação em coaching aqui, são 6 meses acompanhado semanal, com vídeo toda semana. Então, assim, é outra história. O cara, ele vai ser sabatinado, porrada, e vai, e sobe, desce, e chora, e volta de novo, porque ele precisa passar por isso para que quando ele for atender, ele não projete no outro o que ele vai chamar de compaixão, porque ele fala assim, aquela pessoa precisa de ajuda, deixa eu ajudar a pessoa. Eu falei, não, pô, ela precisa de ajuda, mas o que você vai fazer? Você tem que fazer pergunta. Faz ela descobrir a força dela, não vai dar força para ela, porque não funciona. Aí eu vou estar dando só mais uma muleta, que é e eu concordo que tem uma enorme parte dos que acabaram se formando muito rápido, que não utilizaram essa experiência de vida, muitas vezes, para entender que o processo é sempre do outro ou é seu. Nunca eu tentar resolver o meu processo no outro, porque aí não funciona, porque é meu processo, né? É um lugar de coerência, né? Exato. Exatíssimo. Dani, eu sei que sua cabeça está fritando, Dani. Eu tô te olhando, mas eu sei que sua cabeça está fritando, Dani. O que você está querendo dizer? Cara, Cada coisa que vocês falam, a gente já fica... não sei o quê. Oswaldo, eu vou assumir um negócio aqui, porque eu já vi ela fazer umas 4, 5 vezes, e que eu deveria fazer também, e eu não sei se você faz. Pô, ela tá bebendo água bonitinho durante a live, cara. Cara, eu sou aquela senhora que não fica sem água. Também. Olha lá, acabou. Ela tá com uma garrafa PET de 2 litros ali, ó. Ó, todo mundo. Não, é o problema de gordo, cara. Tem que beber mais água. E eu sento aqui, sei que eu vou ficar 3 horas aqui, eu não trouxe nenhuma gota d'água. Cara, eu vou aproveitar o momento e vou trazer uma história de um setor muito nichado, mas a mãe do Chico Xavier falava para ele assim, Chico, quando te agredirem, bebe água santa, Chico. Aí o Chico falou assim, mas como é que eu vou achar essa água santa? Ele foi, rodou o Pedro Leopoldo inteiro, a cidade inteira, foi em todas as farmácias, foi na casa das pessoas, tem água santa aí? Tem água santa aí? Tem água santa? E ninguém tinha água santa. Aí depois a mãe dele encontrou com ele de novo e falou assim, meu filho, você está tomando água santa? Ele falou, mãe, mas não encontrei lugar nenhum, nem farmácia tem. Falou, mas pode ser da biquinha mesmo, filho, é só botar ela na boca e fica com ela quietinha ali, ó, que ela é santa. E você não fala o que você não tem que falar na hora que você não tem que falar. Muito bom. Excelente. Excelente. Não sei se acho que o Gustavo falou alguma coisa ali. Pode falar, Daniel. Só depois da tua fala a gente vai se encaminhar só para uma perguntinha, daí a gente responde brevemente, daí já se encaminha para finalização. Eu acho que que o Juliano, que os dois, né, os dois meninos aqui, meus meninos, falaram, se encaixa muito, né? Porque essa questão da gente achar que o outro, né, é que tem que dar conta do meu processo, ou então, né, quando a gente quer ajudar alguém, eu tenho que dar conta do processo do outro, né?
entendendo que dá essa capacidade, entender que ele tem capacidade é muito importante. Mas a gente faz, as redes sociais, né, voltando ao assunto das redes sociais, é isso que a gente faz, né? Eu acho que, então, eu não olho para alguma coisa minha, então eu vou ali e eu me vicio um pouco numa rede social, eu começo ali, eu entro toda hora, eu não consigo fazer mais minhas coisas, porque eu tô ali o tempo inteiro. Nossa, passou meia hora que eu tô olhando stories de pessoas, passou meia hora. Então, eu não tô olhando para dentro e eu tô colocando ali na rede social a minha muleta. Ela é minha muleta. Então, se encaixou muito bem as falas de vocês dois, porque é isso que acontece. A gente, nossa, eu vou ficar ali, só que eu não percebo que aquilo está servindo de muleta para mim. E por isso tão importante é entender que não adianta que eu não vou colocar em ninguém. E mesmo quando eu vou fazendo um processo de coaching, terapia, a pessoa é um guia, é um mentor, não é a pessoa que vai resolver o seu problema, né? Então, por isso, esse entender e aceitar que o processo é teu, é tipo como se fosse a jornada do herói. Você é o herói dessa jornada. Então, é você quem vai ter que lutar contra os seus dragões. Você vai ter um sábio, às vezes, para te guiar. Mas você tá ali nessa batalha. E se eu jogar uma coisa, essa minha batalha para outra pessoa, eu nunca vou resolvê-la, né? Perfeito. Gente, então, eu queria ficar várias horas aqui, né? A gente tinha mais, acho que umas 8 perguntas para fazer. Dá para fazer mais umas 8 palestras, então, gente. Já vamos combinar aí. Sabe que, assim, ó, eu passei Depois se pelos complementando nas perguntas, né? grupo e eu dei uma olhada assim, porque eu vou dizer, as histórias que a gente ouviu aqui, elas, olha, eu não sei se tem alguma que não seria respondida aqui pelo que foi falado, porque deu para entrar em bastante tema. Cada uma delas abriria para aprofundar, eu acho que uma palestra, sem dúvida, mais algumas horas de conversa. Mas a gente, eu acho que beliscou em bastante tema que responde as perguntas aqui. E eu estava passando aqui, eu vi assim, embaixo, aqui eles já falaram sobre isso também, então foi bem flexível nessa questão. Mas, pessoal, só respondendo a pergunta aqui, uma perguntinha do chat, depois a gente finaliza. Aí vocês respondam, como a inteligência emocional pode ajudar numa crise de ansiedade? O pessoal quer saber bastante sobre essa questão de ansiedade aí. Olha, a partir do momento que se tomou a decisão de buscar a inteligência emocional, é de fato lógico e evidente que você vai começar a ganhar recursos. O Cortella ele trouxe uma vez uma metáfora de que a falta de autoconhecimento sobre si mesmo, que gera uma ansiedade, percebe? Você dentro de um quarto escuro e que você não vê nada, nada, e você fica andando, dá com a canela na mesa, dá com a cabeça no armário, e você vive se machucando ali. Mas em algum momento, alguém de dentro para fora faz uma quebra na parede que dá uma pequena ruptura, uma rachadura, e entra a luz de fora para dentro. E aí você, pelo menos com uma pequena visão, já começa a entender onde está o móvel, onde está a cadeira, onde está a mesinha. E aí você fala assim, é aqui que estão as coisas. Então começa a clarear. Às vezes, muitas pessoas vão buscar o autoconhecimento depois da dor. E não voluntariamente para aprender. Precisa doer, às vezes, para poder buscar um aprofundamento. Esse doer, não sendo julgado jamais, percebendo como oportunidade, é uma ruptura dentro da sua alma que começa a entrar à luz da percepção do que tinha dentro. Você começa a se inundar para perceber quem você é. E aí você começa a se dar a chance de se olhar para dentro, a se transformar num observador de si mesmo. E aí você vai ver que tem os recursos externos e os internos que você nem sabia que já haviam aí dentro. Quando você junta os recursos internos que você vai se interessar em aprender numa terapia, num processo de coaching, num treinamento que você vai lá se jogar, você começa a adquirir experiência e ferramental para, na hora da ansiedade, você trazer aqui o gatilho do aprendizado. E aí você poder fazer uma comparação e ter tempo de escolha, para não, na ansiedade, ser aquela pessoa que sai se jogando, sabe? Assim, e vai vivendo por impulsos. Aí você começa a ser mais equilibrado, como o Juliano nos falou, consciente, como a Dani nos deixou claro, e aí você começa a ser senhor de si. Aí as pessoas começam a te olhar e falam assim, nossa, a pessoa é tão sábia. Ela só buscou se conhecer. É isso, é ter ferramentas. Uhum. Eu vou responder com uma pequena historinha. O meu filho mais velho hoje está com 14 anos. Ele, quando estava, acho que com 6 ou 7, eu não lembro exatamente se era 6 ou 7.
Ele sempre gostou muito da escolinha, ele ia animadão para a escola, sabe? Assim, do tipo, pegar a mochila e sair correndo para ir para aula. Acho que brincava pra caramba, sei lá o que que era. E aí ele pega um dia e fala assim, papai, não quero ir para a escola hoje. Eu falei, oh. Sabe, eu fiquei até meio assim, ué, por que não quer ir? Ah, pai, eu não quero porque a mamãe não tá mandando lanchinho. Eu parei assim, eu falei, como é que é? Tipo, a mamãe não tá mandando lanchinho? Aí eu falei, fala mais, filho, o que quer dizer isso daí? Ela falou, não, é porque o Henrique era o amiguinho dele, o Henrique tem batatinha de onda no lanche dele e eu não tenho. E eu, ah, tá, beleza. Aí eu falei, filho, porque no colégio dele nem pode batatinha, nessas coisas. O lanchinho tinha que ser uma coisa mais saudável. Aí eu perguntei para ele, filho, mas batatinha de onda no lanchinho pode? Aí ele falou, não. Eu falei, bom, então ajuda o teu amigo, fala para ele que não é saudável e tal. Ele, na hora, pegou a mochilinha, pôs e correu para a escola. Tô contando essa história só por um detalhe. A gente ouvindo essa história é bonitinho. Ah, que bonitinho, 6 aninhos. Ai, olha só. Só que se coloca na cabeça de uma criança que está exatamente formando questões emocionais e que ele chega na hora do lanche compartilhado, porque eu tinha esse negócio do lanche compartilhado na escola, ele vai lá, abre o lanchinho dele, o amiguinho dele abre o lanchinho do amiguinho lá, e aquilo é compartilhado. Faz aquela fila de criança atrás da batatinha de onda. Para quem não sabe, a batatinha de onda é a Ruffles, né? Faz a fila atrás da batatinha Ruffles, enquanto ele fica lá meio que comendo o lanchinho dele, se sentindo menos do que aquele que tem uma batatinha de onda. É uma pequena coisinha, é um detalhezinho, parece uma história infantil, só que aquilo ali poderia estar marcando ele como uma pessoa que é inferior a outro que tem uma batatinha e que no futuro não é mais batatinha, é o que tem o carro e o que não tem o carro. É o que tirou 10 e eu tirei 9. É o que fez bem o negócio e eu fiz mais ou menos. Para ele é sempre uma comparação porque ele aprendeu a comparar dali já. Num dia que era só uma batatinha de onda e que depois virou um negócio gigante por conta do comportamento de se achar inferior por não ter a batatinha de onda. A ansiedade, numa grande parte das raízes da ansiedade, está na comparação. E essa comparação muitas vezes surge numa mesinha de crianças que estão só fazendo um lanchinho. Entende? Então, eu acho que essa pegada, como é que eu faço na prática para olhar para a ansiedade? Autoconhecimento. Ouça a sua história. Vê em que momento a ansiedade aparece. Vê como é que é a cena. Não te preocupa com os atores, não te preocupa com o cenário. Pensa só na cena. O que está acontecendo? E aí você vai começar a remeter as suas histórias para ver se não foi numa mesinha de lanchinho ou na primeira apresentação que você foi fazer para a tua classe na escola, onde alguém deu uma risadinha e aí você se sentiu menos por causa de uma brincadeira como essa, que naquele momento era só uma bobagem e que hoje se tornou um registro emocional gigante, né? Legal é que é uma pergunta que é boa de se fazer, né? Quando foi na minha história que eu aprendi a me sentir dessa forma, né? A gente começa a pesquisar dessa forma. E os meninos deixaram muito claro aí, né? Falaram bastante. Acho que tudo é muito vasto. Acho que se eu pudesse complementar só humildemente aí, seria que tenha paciência com o seu processo, né? Não é uma coisa assim, você entendeu, nossa, eu sei, eu fui lá numa vivência, eu fiz um processo de coach, fiz terapia, hoje eu já vou estar, nossa, eu vou estar sabendo tudo, eu vou estar entendendo. Tenha paciência, a gente cai muitas vezes ao longo do processo, a gente vai cair a vida inteira. Eu acho que esse entender, olhar esse processo com amor, né? Esse processo de aprendizado. Eu caí hoje, eu errei, eu caí nessa circunstância de ansiedade, ficou ali por muito tempo, e para mim isso foi ruim, eu acho que eu não quero isso, então eu vou trabalhando aos poucos, ter paciência com a própria jornada, porque senão a gente fica assim, ó, nossa, de novo isso, nossa, não sei o que, a gente começa a se criticar, se julgar, e aí o que acontece? Acontece a próxima situação, eu já vou achando que não vai dar certo de novo. Não vai dar certo, porque eu já não estou sabendo fazer isso, ou eu fiz terapia, mas não está dando certo. Então, tenha paciência, você vai ter o seu tempo. Busque, né? Os meninos falaram isso muito. Busque as coisas. Mas você vai fazendo no seu tempo. Você vai começar a perceber aos poucos que alguma coisinha vai mudando. Eu esperei um pouquinho mais para falar tal coisa. Você vai percebendo aos poucos. Então, tenha paciência, essa gentileza consigo mesmo, né? Esse amor consigo mesmo. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom.
Gente, felizmente o tempo é pouco, eu acho, né, para esse pessoal que tá aqui, né? Infelizmente, gente, eu queria que a gente tivesse mais tempo para estar conversando aos montes aqui com vocês. Sinceramente, isso aqui foi um grande leque, não só para mim, mas acredito para todos aqui. O pessoal tá elogiando pra caramba no chat, então parabéns a vocês três e em nome de todas as instituições que promoveram esse evento, tomar a liberdade aqui de agradecer todos os presentes, ao Juliano, ao Oswaldo, a Dani. Muito obrigado por estar aqui, né, nesse último dia do Enesc aqui, né, do Enesc Experience. Encerramos essa manhã, então. Pessoal, se vocês quiserem deixar um agradecimento aí ao pessoal, vocês estão livres aí, fiquem à vontade. Vai ser em ordem alfabética. Primeiras damas. É isso aí. Ai, que cavalheiros esses meninos. Bendito ao povo entre os homens hoje, né? Gente, foi uma honra, eu agradeço muito o Gustavo, assim, de todo o CREA Júnior aí, foi uma honra estar aqui, assim, porque muito mais do que ensinar, o Oswaldo falou isso no começo, a gente está falando as coisas, a gente está, na verdade, muito mais aprendendo, né, entendendo. Os meninos aqui são fantásticos, assim, eu não tinha feito nada com eles, e para mim foi uma honra, aprendi demais, demais, demais. E é sempre um aprendizado. Quando a gente está falando, a gente também está aprendendo o que a gente está falando, vendo de outra forma o que a gente está falando também. Então, é tão especial isso, acho que esses momentos são muito importantes. Eu só tenho a agradecer aos meninos por estarem aqui, por partilharem aqui comigo, e ao CREA Júnior aí, Gustavo, em nome de vocês todos. Gratidão a quem assistiu também, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Bom, deixa eu também vou encerrar com uma história muito rapidinha, já que eu homenageei o meu primeiro filho, deixa eu fazer isso com o segundo também agora. Senão, daqui a pouco o segundo está assistindo e vai falar, falou do primeiro, não falou do segundo. Né? Exatamente. Para não criar... Mas esse meu, ele está com 11 hoje, então tem um de 14 e um de 11. E esse é mais interessante, porque é engraçado. Ele estava com 6 anos também, e ele estava comigo aqui, e com 6 anos eu ainda costumava contar historinha para dormir. Gostava de ir lá e contar alguma coisa. E nesse dia eu morrendo de preguiça de contar história, peguei um videozinho do YouTube, tecnologia ajudando nesse momento, peguei e coloquei o videozinho do YouTube, ele começou a assistir, e aí apareceu aquele vídeo recomendado do lado, ele pediu para assistir. E todo mundo vai saber qual é o vídeo, porque é um vídeo que foi um dos primeiros memes que aconteceu no YouTube, que era aquele vídeo do hipopótamo com aquele cachorro, que ele fazia aquele... Lembra disso? E aí eles ficavam dançando e tal. Ele pediu para ver o videozinho, começou a tocar o vídeo, e aí eu peguei e falei, filho, você não vai lembrar, você tinha 3 aninhos, mas você pedia para ver esse vídeo todo dia. Você adorava esse vídeo. E ele foi fazendo assim com a cabecinha e assistindo o vídeo. Quando terminou o vídeo, ele fala assim, velhos tempos. Com 6 anos, ele me solta essa, né? E eu falei, caraca, né? Olha a cabeça do menino com 6 anos pensando em velhos tempos aos 3 anos. Estou contando isso daqui porque toda vez que eu participo de fato com a turma do CREA, nesses eventos, onde tem um pessoal que é de um nível de animação, de um nível de energia que é próprio do CREA Júnior e da turma do CREA, eu realmente saio sempre com essa sensação de antes e depois, sabe? De velhos tempos mesmo, de saber que tem coisas que a gente pode escolher deixar como velho tempo, que isso não me serve mais e partir daqui para frente com um novo olhar, com uma nova ideia, com um novo jeito de ver as coisas. A conversa de hoje foi sensacional. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Dani. Obrigado, Gustavo. Obrigado, turma do CREA Júnior. Espero estar numa outra com vocês logo. Tá bom? Galera, tá chegando no fim, né? Eu juro que eu queria estar lá no ao vivo e eu vi a galera falando assim, poxa, porque é uma experiência muito fantástica. E assim, CREA Júnior, toda vez que eu estou com eles, quem já me conhece, tem foto lá, tem vídeo, sempre tem uma finalização que a gente quebra padrão, né? O Johnny tá aí presente, sabe disso, ele esteve comigo no Piauí, e a gente quebrou o padrão. Então, já que você falou, meu querido, ó, tá aí, vamos quebrar o padrão, vamos tirar a Dani do lugar, ela tá ali quieta, a gente agora... Aí.
Era bem esse o vídeo. E esse aqui era o dogzinho fazendo isso, cara. É muito bom, muito bom. Faltou isso aí para encerrar os áudios. Muito bom, muito bom. Deixa eu tirar aqui. Eu tive que trazer isso agora, porque essa música é fantástica, velho. É fantástica. Eu penso que se a gente tem um espaço da alegria, eu acho que eu sou aquela criança feliz lá do Divertidamente, sabe? Eu sempre fui meio doidão, doidão da família. Na faculdade, o pessoal falou assim, esse cara não vai encerrar, ele é muito extrovertido, mas eu aprendi a ir na caixa da seriedade para ficar mais a minha. Mas eu não posso perder a minha essência. E a gente está falando aqui de essência. Desde o princípio, a gente está falando de essência. A Dani, você falou algo agora extremamente lindo e importante. Respeitem seu tempo para encontrar a resposta. Não tem que fazer no tempo do outro, nem tem que acelerar o processo. Respeite seu tempo, não brigue com você mesmo. Vai com calma. Inevitavelmente, assim, no processo de gratidão aqui, Gustavo, e toda a equipe CREA Júnior, eu não me furto a oportunidade e falo mesmo. Já falei uma vez desse grande mestre que é Jesus e falo dele mais uma vez. Na hora lá que a mulher estava para ser apedrejada, a inteligência emocional dele é apenas de falar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele abaixa e só risca, não faz mais nada. A galera cai na consciência e fala: por que eu vou julgar o outro se eu também erro? Então todo mundo sai. E ele fala para ela: tudo bem, quem sou eu para te julgar? Então vai lá no teu processo, no teu tempo, sem julgamento. E aí, a essência de amor que cada um de nós carrega, eu não tenho a menor dúvida disso, é que a gente possa ser quem a gente quiser ser, sem ficar com medo de que vão falar, que vão julgar. Se você encontrar essa potência borbulhante dentro de você, até quando o Clóvis de Barros Filho fala, para trás nem para pegar impulso. Então vai para lá e vai para frente. Se cair, cai para frente. Eu entendo, a gente vai no processo lá atrás para ter o autoconhecimento na terapia, mas se possibilite conquistar mais. Eu aprendi muito. Juliano, que prazer te conhecer. Nós viemos com a camisa parecida. O pessoal deve ter falado assim, eles combinaram? Não combinaram. A barba, só o barba. Ainda mais, né? Isso. E a Dani veio justamente para trazer a quebra, a ruptura, ela veio trazer luz no meio desse dark man aqui, né, dos homens de preto. Então, CREA Júnior, vocês são fantásticos com tudo que vocês fazem. E toda vez que vocês me convidam para estar, o felizardo dessa história toda sou eu. Então, gente, beijo no coração, o Auí Mauê para todo mundo e que a gente possa ter coragem de assumir as nossas forças, nossas felicidades, nossas alegrias e que está tudo certo. Vamos crescer junto, né? Que é assim que a gente vai conseguir ser mais feliz. Perfeito. Manda palminha aí no chat, gente, para esses três. Pessoal, eu vi que ficou mais algumas perguntas. Caso vocês queiram ainda as respostas, eu vou pedir aí para o Juliano, para o Oswaldo, para a Dani, para você estar enviando no post lá no Instagram do CREA Júnior, no CREA Júnior SC, no post onde está esse painel aqui. E daí, se eles se disponibilizarem a responder, tudo bem para vocês? Responder nos comentários? Eles respondem no comentário, Aí não esqueçam de responder o formulário também, pessoal. Aí está aí no chat, o pessoal já colocou para confirmar a presença de vocês. Mais uma vez, vocês três, muito obrigado, gente. A gente vai deixando essa manhã, então. Vamos almoçar, então. Muito obrigado, gente. O CREA Júnior agradece. Um abraço. Prazer falar com vocês. Tchau, galera. Abraço. Um beijo.